Sócio do São Paulo, ele é dirigente do São Paulo, conselheiro do São Paulo, ele perderia tudo. Pedindo afastamento, ele não perde. Essa é a única vantagem dele, correto, Duvalli? Exatamente, a renúncia ainda garante ao Casares, por exemplo, questões como o próprio Aidar ainda tem até hoje no São Paulo. O Aidar passou por um processo parecido, renunciou e ainda tem alguns direitos, podemos dizer assim, dentro do clube e conselho do São Paulo, Ulisses Costa. Que triste essa situação envolvendo o São Paulo. É muito triste para o futebol brasileiro, mas aí tem que estar na mão e responsabilidade do conselho e dos associados. Isso é importante demais. A participação dos conselheiros e associados, e sem vínculo nenhum. Os conselheiros precisam parar com o hábito de ter vínculo político. Eles estão ali para ser conselheiros e defender os interesses somente de uma instituição, que é o clube. Não é defender interesse pessoal, não é defender interesse desse ou daquele, é interesse do clube. É a marca, é o nome, é o São Paulo, é o Corinthians, são os clubes que têm que ser protegidos desses lamentáveis homens que se envolvem na administração para prejudicar o futebol e prejudicar um clube de futebol, como aconteceu com o São Paulo e como também aconteceu e vem acontecendo com o Corinthians. Corinthians e São Paulo, a bola vai rolar já já para você. Mais um destaque do Timão, Fabiani. Que ostenta grande retrospecto diante do São Paulo aqui na Neoquímica Arena. É bem verdade que o tabu no qual o São Paulo não vencia o Corinthians aqui em Itaquera já caiu em 2024, mas ainda assim o retrospecto é invejável. São 21 majestosos na Casa do Povo, com 12 vitórias do Corinthians, 8 empates e somente um triunfo do tricolor paulista. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, mais do tricolor, diz aí do Vale. E ontem, Ulisses Costa, o Harry Massis, que é agora o presidente do São Paulo, era o vice do Casares, empresário de 80 anos, dono de uma rede de hotelaria, rede de estacionamentos na cidade de São Paulo, há muito tempo no conselho do tricolor paulista, que de fato, como vice, era bem decorativo, tanto que na primeira fala dele, ele diz, vou começar a tomar parte das situações do clube a partir dos próximos dias. E ontem ele se reuniu com o elenco, comissão técnica, e diz que vai fazer uma gestão tentando aproximar, inclusive, conselheiros de oposição, e deve tirar alguns pilares importantes da gestão Casares, entre eles Márcio Carlomagno, né? Eleito aí pelo próprio Casares, um CEO do futebol do tricolor paulista nos últimos meses, vem perdendo força, e nesta semana o Harry Massis deve definir por algumas saídas dentro do clube do São Paulo, Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e São Paulo, análise e opinião dos comentaristas Bandeirantes. Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana, falam da Bandeirantes de Corinthians e São Paulo. Boa tarde, Tchê. Boa tarde, Ronaldo. Prazer imenso, Ulisses. Uma honra. Primeira vez que eu tô falando contigo nesse ano. Para você, como sempre. Feliz ano novo. Um grande ano para ti, meu irmão. Grande colega, grande pessoa. Que você tenha muito sucesso com saúde, como sempre. Obrigado. Eu acho que vai ser você também. Vai ser um jogo bom. Eu acho que é um ano atípico, né? Uma preparação de 8 dias. O Corinthians parou do dia 21 de dezembro, ainda fez festa por 2 dias. Então, na realidade, o Corinthians parou mesmo dia 23. Então, para relaxar, para tirar um pouco do futebol da cabeça, fica difícil. É claro que teve férias na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano passado, então não dá para falar que também os caras não tiveram descanso durante o ano. Mas ainda assim, uma preparação muito curta dos dois lados, 8 dias só. Mas é clássico, né? A Federação Paulista, para mim, ela foi simplesmente espetacular para preservar a sua competição. Transformou o Campeonato Paulista num campeonato dificílimo, num tiro curto de 8 jogos com os clássicos normais. Então cada jogo virou uma decisão, porque se você perde, você vai lá para baixo, se você ganha, você está muito bem para chegar no mata-mata. E não dá para colocar time sub-20, não dá para colocar time reserva. Então, forças máximas de acordo com as condições dos dois lados. E a promessa de um jogo bom, apesar do pouco tempo de preparação. Acho que a gente vai ter um clássico interessante, com o Corinthians se reencontrando com a torcida mais uma vez, depois de 2 títulos importantes do ano passado. E o São Paulo, com a sua crise institucional, tem que fazer uma limpa. Quem foi trazido pelo Casares, sai. Não fica ninguém. Essa é a minha opinião. Boa tarde, Ronaldo. Prazer em revê-lo. Um abraço. Boa tarde, Pretzel, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu tô gostando de ver a escalação aqui, eu bati o olho aqui, bati o olho aqui, gostei que pelo menos no primeiro clássico, primeiro confronto entre Corinthians e São Paulo, os dois treinadores estão colocando força
a gente percebe assim que é uma força máxima, que esse menino Kaique do lado do Corinthians, ele tá pedindo passagem nos treinamentos e demonstrou aqui contra a Ponte Preta que gosta de jogar ofensivamente. Então acho que o Dorival optou bem. Agora do lado do São Paulo também gostei, porque tá o Luciano ali praticamente segurando a bucha, falando com todo mundo e chamando a atenção de todos. E coloca o Lucas Moura ali do lado dele para dar alguma jogada. Então eu vejo que as duas equipes hoje aqui, elas vão procurar jogo, vão procurar fazer o resultado. Porque geralmente quando você vem para um clássico, logo o primeiro do ano, você já pensa automaticamente no empate, dois times amarrados, dois times pensando no começo da temporada. Só que é o seguinte, aquele que perder, o cachimbo cai da boca. Daquela boca banguela cai, o cachimbo cai. E aí o pessoal fala assim, o Paulistinha derruba também, Ulisses, tem que tomar cuidado. Os dois treinadores fizeram certo, colocaram o que tem de melhor. E aí a sorte tá lançada, Ulisses, Papai Noel Barbudo. Nosso Gessilman, nosso Ronaldo Giovanelli do futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. De um lado o Corinthians, do outro São Paulo. O futebol da Bandeirantes em campo. Lucas Taveira vem com o jornalismo Bandeirantes. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ulisses, e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, os pagamentos do ressarcimento aos credores do Banco Master começam amanhã. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, informou hoje que até agora cerca de 369 mil pedidos já foram registrados. Do total, aproximadamente 150 mil credores já concluíram a solicitação. Os pedidos são de clientes que compraram certificados de depósitos bancário, os chamados CDBs, emitidos pelo banco. O prazo para pedir o ressarcimento começou neste sábado. É o futebol da Bandeirantes para você, Pedro Queen, no QG Bandeirantes de Esportes. Alô, Queen, boa tarde. Fala, Ulisses, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, na jornada esportiva. Vamos lá, o Corinthians que busca se aproximar do Palmeiras, líder do Campeonato Paulista nesse momento com 9 pontos, seguido pelo São Bernardo, que vai vencendo a sua partida nesse momento contra a equipe do Noroeste. Seguido, depois do São Bernardo, vem o Bragantino, também com 6 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, quarto colocado, e Capivariano, quinto colocado na tabela. O sexto é o Primavera, que tem 4 pontos, o Velo Clube vem logo atrás com 4 pontos também. E fechando a tabela de classificação, a parte de classificação para a próxima fase do Paulistão, o Mirassol com 3 pontos. O Corinthians nesse momento é o 9º colocado, tem 3 pontos também, mesma pontuação da Portuguesa, 10ª colocada, e do Santos, que compartilha a posição com a Lusa. O São Paulo vem logo atrás e tenta também chegar aos 6 pontos, é o 12º na posição da tabela. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 2 pontos, é o 13º, atrás dele o Noroeste com 1 ponto na 14ª colocação, e os times da zona do rebaixamento, a dupla de Campinas, o Guarani é o 15º com 1 ponto conquistado, e a Ponte Preta em 3 jogos, nenhum ponto. Além disso, hoje, além deste Corinthians e São Paulo, deste majestoso, temos também, como já citado, São Bernardo 1, Noroeste 0, jogo que começou às 3 horas da tarde, vai acabando o primeiro tempo por lá. Às 6h15 tem Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, e às 8h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Guarani e Santos, jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No Campeonato Carioca, tem o Vasco entrando em campo às 6 horas da tarde, contra o Nova Iguaçu. 8h30 da noite tem Botafogo e Sampaio Corrêa, ou melhor, Sampaio Corrêa e Botafogo. No Campeonato Gaúcho, hoje tem Internacional em campo, às 6 horas da tarde o Inter visita o Ipiranga. No Campeonato Mineiro, o América empatou com o Itabirito pelo placar de 1-1, e o Atlético entra em campo daqui a pouco, às 6 horas da tarde, contra o Tombense. No Campeonato Paranaense, o Operário visita o São Joséense. No Cearense tem Fortaleza e Maracanã, esse jogo às 6 horas da tarde. E aí também temos o Vitória entrando em campo pelo Campeonato Baiano, entra contra o Porto, às 4 horas da tarde, no mesmo horário deste majestoso. Também tivemos hoje jogo importante da Copinha, Ulisses. O Grêmio já se classificou, está nas semifinais, venceu o Ceará pelo placar de 3-0, 2 gols de João Borne, destaque da equipe neste campeonato. Às 6h30, sai o adversário do tricolor gaúcho, Guanabara City e Cruzeiro, jogam lá em São Carlos. E também, jogo muito importante do futebol internacional, no mesmo horário de Corinthians e São Paulo, tem a grande final da Copa Africana de Nações. Senegal entra em campo contra o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Marrocos. No futebol internacional tem também Primeira Liga, Liga de Portugal. Porto visita o Vitória de Guimarães.
Lá na França tem Hendrick em campo. Daqui 1 hora o Lyon enfrenta o Brest às 4h45 da tarde. E também tem o Barcelona em campo pelo futebol espanhol. O Ulisses entra em campo às 5 horas contra a Real Sociedad. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, equipe técnica, mesa de som, Vitória Vermílio. Na central técnica, Roberto Dias, Subiter, Alain Marcel. Digital, Gustavo Tomás, externa com Daniel Chingote e Rafael Pellegrini. Ô Chingote, a caixinha de som é minha. Então você não tem que deixar com você a caixinha de som. Eita! Você tem que trazer para mim aqui. É minha. Você fica usando pra você como se fosse tua. Se você tá hoje na coletiva, você me traz minha caixinha daqui de áudio. Mania, você acha que é tua caixinha? Tá louco, som. Ô, italiano difícil esse, viu? Corinthians e São Paulo, já pra você. Eu quero você comigo como Lucas. Forte abraço pra você, Lucas. Ô, Gilmar também ligado com a gente. Alô, Gilmenes Garcia também curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Christian Patrocínio, obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pela audiência. Alô, Daniel de Souza Vieira, ligado com o Nel Maruto no microfone Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. Daqui a pouquinho tem Corinthians, tem São Paulo, tem Clássico. A imagem pode ser sua, mas o som é nosso. Vem comigo na Bandeirantes, futebol é aqui, ó. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. Minuto da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. Hidro, mudando o jogo do alumínio. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. E Cimento Votoran. Seca rápido, é resistente, é bom demais. O Hotel The Ridge, em Baskingside, em Nova Jersey, será a base da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A escolha levou em conta, além do conforto, a privacidade e a logística. O hotel estará reservado inteiramente para a delegação brasileira e conta com toda a estrutura necessária para o melhor trabalho da comissão técnica. A escolha privilegiou a funcionalidade e a segurança. O tempo de deslocamento até o estádio de Nova York, onde o Brasil fará sua estreia contra o Marrocos, leva cerca de 30 minutos. A distância entre o hotel e o centro de treinamento é de 15 minutos. Futebol é com a Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor que vem para escalar os times, começando com o Corinthians. Vem Timão, vem Corinthians, vem Fabiani! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9, os escolhidos do técnico Dorival Júnior. O Corinthians está escalado com Hugo Souza no gol, linha defensiva de 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 13 Gustavo Henrique, 21 Matheus Bidu. O meio-campo tem 14 Ranielli, 49 André, 19 Carrilho e 7 para Bidon. O ataque é de 31 Kaique e 9 Yuri Alberto. O banco tem Felipe Longo, Vitinho, Pedro Raul, Gabriel Paulista e o estreante Matheus Pereira, Charles, Hugo, João Pedro Choca, Luiz Gustavo, Guinegão, Jacaré e Dieguinho. A Bandeirantes vem para escalar o tricolor, vem São Paulo, vem do Vale. O tricolor definido e escalado pelo técnico Hernan Crespo. O São Paulo de 23, Rafael no gol. 4 na linha de zaga, 42 Mike, 28 Alan Franco, Arboleda 5, Wendel 18. Meio de campo tem Danielzinho 94, 16 Bobadilha, Marcos Antônio com a 20, mais à frente no ataque. 7 Lucas Moura, 14 Tapia e 10 Luciano. O banco do tricolor. À disposição de Crespo, Coronel, Dória, Caleri, Ferreirinha, Cedric, Pablo Maia, Negruti, Ferrarese, Sabino, Luca, Paulinho e Nicolas. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, quem vai no Pio? O jovem João Vitor Gobi, mas ele não tá sozinho, PDV. Os auxiliares Daniel Luiz Marques e Leandro Matos Feitosa. No VAR, Adriano Assis Miranda. É o futebol da Bandeirantes para você que traz análise, a opinião para você, torcedor ouvinte do Brasil. Um abraço para Adriana Lima, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor. Ele é o Ferreira de Souza, curtindo o futebol Bandeirantes. Sinta-se abraçado. Jefferson Pereira também. Obrigado, torcedor, pelo canal da audiência. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Análise, opinião para São Paulo e Corinthians e São Paulo. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fé, o Alexandre Pretzel, conteúdo no ar na Bandeirantes. Olha, vendo as duas escalações, eu colocaria o Guinegão ao lado do Yuri Alberto. O Dorival disse que não tem restrição ao Guinegão, mas parece que há sim um certo bloqueio dele, porque ele só coloca o menino durante os jogos. E o Guinegão despontou com ele mesmo, Dorival Júnior. Então não entendo por que ele não é escalado como titular, é apenas uma observação. Gosto do André, absoluto como titular, vai ganhar a posição, vai ser o companheiro do Ranielli e ele merece, porque ele tá jogando bola, esse menino. Talvez eu tenha, junto com o Ronaldo, a gente tenha apontado, né, que ele lembrava muito o Gilmar Fubá, e ele joga mais que o Fubá. O Fubá foi um bom jogador, mas ele tem mais técnica que o Fubá e entra mais na área do que o Fubá. Então é uma boa revelação do André e vai ser titular do Corinthians, um jogador revelado pelo clube. Do lado do São Paulo, o Crespo definitivamente, acredito, abandona o 3-5-2. Já estava viciado o time do São Paulo e jogando mal, sem ter muitas alternativas ofensivas. Contra o São Bernardo ele foi radical, ele escalou um 4-2-4 e acabou ganhando o jogo depois que deu uma equilibrada no meio de campo. Danielzinho já nesse início de Campeonato Paulista já me parece que é uma contratação acertadíssima, ainda que seja a curto prazo.
E no mais é um time no 4-4-2 ou 4-3-3. Tem jogadores para isso. Dá para jogar dessa maneira. Tem bons nomes. Então acho que o Crespo acerta também em não ficar como técnico de uma nota só, colocando o time para frente diante do Corinthians. Ronaldo Jomaré. E vamos ficar de olho também no lado físico aí da rapaziada, né? O Dorival optou por jogar também lá em Bragança com uma equipe reserva. Hoje ele já vem com uma força máxima. E a gente tem que entender que é começo de temporada. Ontem mesmo já teve gente aí baixando no DM. Porque é começo de temporada, o cara acaba sentindo, não tem como. O tempo de descanso foi muito curto para você voltar e começar a colocar mais carga em cima da turma também. E o Memphis está de fora ainda. Enquanto ele não tiver o lado físico 100%, talvez não vai voltar. E vai demorar para voltar. Pode vir até no Campeonato Brasileiro. Porque o Brasileirão começa aí agora também. Então, se você não tiver esse tempo de maturação do treinamento e você está apto, você pode estourar. Nós estamos vendo um monte de gente aí estourando. E o Memphis deve estar também se guardando um pouco para a Copa do Mundo, né? Ele não é bobo nem nada. Vem aqui, pega um cascaizinho, treina uma semana, outra. Mas se hoje ele não vai poder entrar, que ele não está aqui. Mas se entrasse e fizesse um gol, já estaria bem pago, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Os times vêm para o campo de jogo. No futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar. João Vitor na arbitragem, Pretz. É jovem, torcer para que faça uma grande arbitragem, né, Pretz? Ele apitou Palmeiras e Santos e foi bem, viu? Foi bem na quarta-feira, ele apitou bem o jogo, não teve nenhuma restrição. Pois é, eu acho que a federação, ela está colocando agora árbitros mais novos. São Paulo e São Bernardo apitou o rapaz chamado Murilo, que a gente não conhecia. Apitou até, de certa forma, bem. Ontem no jogo entre o Palmeiras e o Mirassol, foi uma arbitragem também interessante do Lucas Belotti, apesar de ele ter se atrapalhado em 2 cartões. Então acho que esse início de fase é para os árbitros menos cotados. A partir do mata-mata e dos clássicos, aí sim, aí entra a cavalaria principal para comandar os jogos. Mas ele apitou bem, Palmeiras e Santos, e tomara que ele se saia bem hoje. E ninguém aguentava mais, só Daronco, só Klaus, só aquela zinhaca. E até no VAR também estão inovando aí, porque não colocaram o trace. Geralmente vem o trace e arrebenta com os clássicos aí também. Então, parabéns à federação que está inovando nesse sentido. E no Nacional Brasileiro. Aí pra você, execução do Nacional Brasileiro. A bola vai rolar pra você, você ligado na Bandeirantes, Corinthians e São Paulo no campo de jogo. Os repórteres Bandeirantes, Luiz Fabiano e Paulo do Vale. Mais um destaque, Ulisses, pro Ranielli, que volta a ficar à disposição do Dorival. Ele perdeu as rodadas iniciais do Campeonato Paulista, porque, segundo o clube, teve um desgaste muscular muito grande na reta final de 2025. Mesma situação do Memphis, que provavelmente fica no banco contra o Santos na quinta-feira. Ranielli hoje escalado entre os 11. E na coletiva, depois da vitória contra o São Bernardo, o Crespo falou o seguinte: é preciso que aconteça definição importante no São Paulo, justamente sobre o afastamento do Casares, para ter dimensão dos reforços que ele vai contar, dos jogadores que devem sair. Inclusive o Alisson, pelo segundo jogo consecutivo, não é relacionado. E justamente contra o Corinthians, que está de olho, tem um interesse público já no jogador. O Timão ofereceu ali uma lista de jogadores para o São Paulo que poderiam ser envolvidos em uma troca. Mas o São Paulo não ficou muito agradado, não. No máximo com o José Martínez, mas que não é uma unanimidade. Por enquanto, segue em definição a respeito do futuro do Alisson, que pode pintar no Corinthians com o Dorival Júnior. Só um detalhe aí, Ulisses, por favor. Alisson por Martínez ganha o Corinthians. O São Paulo perde. Muito. Na minha opinião.
Sinta o clima da Neoquímica Arena, vem pra cá através da sua imaginação. Da fiel torcida corintiana do Porapó. Você ligado no futebol da Bandeirantes, pois não? Só um detalhe, né? Neste momento, a parte do campo onde habita o São Paulo fica esvaziada, porque praticamente todos os jogadores vão cumprimentar Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil em 2023 pelo São Paulo. Aliás, atual campeão da Copa do Brasil, agora pelo Corinthians. O Dorival tem muita moral com a boleirada. É um carinho muito legal com o técnico do Corinthians, o Dorival, que é bom treinador, mas não pode colocar o Hugo e o Kaká para jogar no mesmo jogo. Quer dizer, não pode colocar o Hugo nem o Kaká em jogo nenhum, né? Mas vou dizer para você, colocar os dois num jogo só como foi contra o Bragantino é desastre na certa. Hein, Ronaldo Giovanelli, hein, Pretzel? É por isso que o Dorival é visto como um cara legal, né? Mesmo o cara não sabendo jogar futebol, ele fala... Já que contrataram vocês estão aqui, isso é boa, vai lá encher o saco da torcida. Aí ele coloca. Essa aí é por boa. isso que o Dorival é legal. Eu só acho o seguinte, viu? Eu não coloco ninguém suspeita, mas o futebol ele ficou tão profissional e ele ficou tão caro que algumas contratações, eu falo isso no geral, certo? Nos grandes clubes brasileiros, algumas contratações precisam e devem ser investigadas e esclarecidas. Tem jogador que não tem condição de passar perto de um grande clube. Eu estou falando no geral, tem vários. Eu faço uma seleção com 11 com reservas, de jogadores que não têm condição de jogar em grandes clubes. Mas eles estão aí com contratos longos e sem nenhuma condição técnica, meu caro Luiz. Muito tem bem, que levar Alexandre o cara Pretzel. bom, Desculpa, Ronaldão. Pois não, Ronaldão. É porque você tem que levar o cara bom do empresário. Mas ele fala assim, ó, pra você levar esse cara bom, nós vamos abaixar o preço aqui, mas você vai levar um pangaré mancando pra ter que colocar no campo. Então o empresário também coloca a faca no pescoço do dirigente e fala, ó, você vai levar esse cara, mas você vai ter que levar o cara ruim. E você tem que acabar colocando ele em campo. É esse o problema do futebol de dia. Até o dia que o empresário macho chegar e falar, um dirigente macho fala, não vou levar e vou divulgar o que você tá me forçando a fazer. Acabou. Não, o clube é maior, tem que ser maior, não tem esse negócio não, cara. A gente teve domingo passado o empresário do Lucas Moura. Começou. Vai. Apita o árbitro, toca na bola o time do São Paulo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção também do torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, o time do São Paulo sai jogando curtinho na entrada da grande área para Marcos Antônio. Ele recolhe a jogada, abre a jogada com o Danielzinho prendeu, tentou, levanta na frente do comando de ataque e volta para Hugo. Domina o goleiro corintiano para ser jogando pelo seu campo de defesa. Hugo domina para o time do Corinthians, solta a jogada curtinha para Gustavo Henrique prende a jogada pelo campo de defesa para o toque de bola curtinho na direita para o Mateuzinho. Ele mata no peito, domina, levanta para Carrilho, domina no campo de ataque, tenta descer novamente. Recolheu Carrilho por time do Corinthians, soltou para Mateuzinho, abriu para a ponta. É bom toque de bola, dominando novamente, vem para o toque Yuri dominou, abriu o compasso, passou, cruzou na boca do gol, Arboleda tirou, voltou para Bidon tentou o domínio, tomou a pancada, entrada da área, Bidon caindo, tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater, e já pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, que chegava, tomou o Bidon, tá parado o jogo, falta pro time do Corinthians cobrar. E ela é muito perigosa, próxima da meia-lua da grande área, amarelo confirmado, primeiro do jogo, com 1 minuto de bola rolando, o Wendel, 18 do São Paulo, amarelado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor 20 do Brasil. Tem falta, o time corintiano sendo cobrado, falta para o time do Corinthians bater. Wendel amarelado, merecido, Pretzel, Ronaldo. Tô revendo aqui, nada, um absurdo esse cartão amarelo. Um absurdo esse cartão amarelo. A falta houve pela intenção, mas nada de amarelo, um absurdo. E a bola acabou fugindo um pouco do Bidon, que tentou dominar uma bola dificílima, espanada pelo zagueiro. Eu também achei que pro amarelo, logo de cara assim, ele vai ter que se sustentar. O juizão vai ter que sustentar isso aí até o final. Achei um pouco acima do normal aí, Ulisses.
É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, tá indo os comentaristas bandeirantes, aqui só a verdade. Se posiciona para bater falta, o time corintiano, é falta para o time do Corinthians bater. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando para você ligado na Bandeirantes. Bidu vem para a cobrança e Mateuzinho. É falta para o time corintiano bater, Mateuzinho e Bidu para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Se posiciona a entrada da grande área, a barreira do São Paulo formada dentro da grande área. Goleiro do São Paulo vai para o lado direito, Rafael vem para a bola, partiu o Bidu, bateu! Não dá! Para a bola, Rafael põe para a linha de fundo. Em escanteio pro time do Corinthians bater. O primeiro lance de perigo do jogo do Corinthians. O Matheus Bidu arrisca uma falta bem próxima da área, cavada por cima da barreira e ia no ângulo. Faz a ponte o Rafael e com segurança manda para escanteio. O Mateuzinho cobra pé direito. Escanteio pro time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Vem para a cobrança Mateuzinho. Mateuzinho para bater escanteio pro Corinthians pela direita. Partiu perto da direita, na bola bateu, levantou no banco do gol, subiu. De cabeça Lucas vem para tirar pro time do tricolor. E fica sentindo Lucas. A bola volta com a equipe do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa, já domina no toque de Paracuti, o árbitro vai parar o jogo. O Lucas cabeceou a bola e ficou sentindo a cabeça ali, o camisa 7 do São Paulo, nesse momento ajoelhado no campo de jogo. Me parece algo na vista, viu, Ulisses? Porque ele levanta rapidamente, ele passa a mão no rosto e já saiu. Sem lesão, a gente sabe que sempre que o camisa 7 do São Paulo cai, é muita preocupação na torcida tricolor, mas aparentemente agora sem sustos. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola no chão, domina, vem para o toque de bola, Carrilho abriu para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano, sai jogando para André Ramalho, André Ramalho prende para Hugo, domina para o time do Corinthians, Hugo de abre o compasso, tenta o levantamento à frente para Bidu, Bidu mata no peito, corta na marcação no primeiro, vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário, Bidu, ele faz o break, tenta o toque, André se movimenta, volta a jogada com o toque de bola, Gustavo Henrique domina para André Ramalho, ele prende para o time do Corinthians para ser jogando no campo de ataque, se desloca Yuri Alberto, ele vem para o toque de bola para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano, tenta o toque à frente no campo de ataque para Carrilho, Carrilho para Mateuzinho, deu para o toque de bola para Yuri Alberto, Yuri Alberto domina, inverte a jogada lá do outro lado, inteligentemente recolheu com Gustavo Henrique, prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu, é para Bidu, dominou, soltou a bola para Bidon, tá na área, girou, bateu pro gol, sobrou para Yuri Alberto. A bola vai embora para a linha de fundo, escanteio para o time do Corinthians bater na esquerda. Como elemento surpresa, Bidon infiltra e quase bate a travada, o Corinthians já cobra o escanteio rápido. Escanteio com o timão cobrado, subiu de cabeça, vem para cortar o perigo, tirando ali de qualquer maneira, vem um toque de bola de Franco, Alan Franco tira para a volta para Bidu, Bidu abre a jogada para a ponta, com um toque de bola, vem timão, tentou um domínio, não teve. Gustavo Henrique tentou chegar na bola, a bola vai embora para a liga de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E era uma disputa covarde pelo alto, porque o Gustavo Henrique tem quase 2 metros, o Mike é baixinho, a sorte dele é que o lançamento ficou longo, foi direto para a linha de fundo, o Rafael cobra tiro de meta. É tiro de meta novamente para o time do São Paulo cobrar. Ferramenta profissional é Wonder. Dobra oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Aqui parado o jogo, tiro de meta para o São Paulo que demora para a cobrança com o Rafael. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5h30 de bola rolando, 5h30, primeiro tempo do jogo, girando o placar do Paulistão. O melhor campeonato regional do Brasil continua para você. Corinthians e São Paulo 0-0. Na Bandeirantes, quem fala é você, Quen. Atualização do mercado de transferências do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro oficializa a contratação de Vitor Hugo, meio-campista que pertence ao Flamengo e jogou a temporada do ano passado pelo Santos. A bola volta pelo setor de esquerda do campo de defesa, prende o Wendel para o time do São Paulo para ser jogando. Ele volta a jogar a coxinha na intermediária para Alan Franco domina pelo campo de retaguarda para Rafael. Goleiro do São Paulo abre o compasso, bate Bidon, tentou chegar. A bola volta para Gustavo Henrique, de cabeça ganha, Ranieri não chega na bola, ela volta Coutinho para Lucas. Inteligente, domina para o time do São Paulo, tentou soltar na esquerda, campo de ataque lá na direita, põe para fora. Tá parado o jogo, passe muito forte do Lucas pro Tapia. É tiro de meta para a equipe do Corinthians, Papera. E o Tapia aplaude, né? Pela primeira vez o São Paulo passou no meio campo depois de 5 minutos, ficou 1 minuto e meio pro Lucas tentar esse passe em profundidade, linha de fundo 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiado do Brasil.
Se é Sil, você pode confiar. A bola já volta no toque de bola contigo novamente. Marisil ligado na Bandeirantes. Edson Alves também curtido. Thiago Oliveira, obrigado. Jefferson Pereira, obrigado. Edson Pereira também ligado. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. 0 Corinthians, 0 São Paulo. 7 minutos de bola rolando. Aperta o Yuri Alberto, vai para cima do Alan Franco. Solta a jogada para o Wendel pelo setor de esquerda. Ele prende o lance. O Wendel domina o Corinthians, vem na pressão, aperta em cima, vem pro toque de bola, tenta ganhar o time corintiano pelo setor de direita. Alan Franco chega, toca na bola, a bola volta. É pra Mateuzinho, dominou, girou, deu para o Alberto, rolou, jogada à frente. Domina Ranieri, prendeu para André. Ele prende pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, abre a jogada para a ponta, vem pro toque de bola com Kaique. Kaique dominou, girou, bateu em cima da marcação. Ela explode em cima da marcação do Mike, vai embora para a linha de lado, lateral direita, campo de ataque pro Timão bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 7h40 de bola rolando, 0 para a equipe do Corinthians, 0 para o São Paulo. É lateral novamente no campo de ataque para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Bidu se posiciona, abre para André. André mata no peito, está jogando para o time corintiano para Bidon. Bidon domina errado, bola volta com o time do São Paulo em velocidade. Tenta ser jogando o Danielzinho. Ele prende o lance em cima da marcação. André volta na marcação, começa a falta e vai tomar amarelo André. Agora 1-1 em cartões. André, camisa 49 do Corinthians, acaba matando o contra-ataque do São Paulo na descida ali do Marcos Antônio, né? Deu uma puxadinha, pegou de leve, toma o amarelo, 1-1 para cada lado. Tá parado o jogo, placar de 0, Corinthians 0 pro São Paulo nos cartões amarelos, 1-1. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente falta na circunferência central do gramado pro time do São Paulo, batendo para você ligado no microfone Bandeirantes. Daniel Sena, Daiane, Priscila, ligados na Bandeirantes com o Rodrigão. Forte abraço, sinta-se abraçado o torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, recolhe novamente pelo setor de esquerda do time do São Paulo. A abertura vem no toque de bola de Alan Franco domina para Arboleda. Arboleda prende 8 minutos de bola rolando, 0-0 é o placar do jogo. Ele tenta o levantamento à frente, Lucas domina muito mal, aperta Bidon, ganha o lance novamente para o time do Corinthians, tenta ser jogando, Lucas aperta, rouba a bola, ganhou do Bidon, recolheu novamente no campo de ataque, vem para o toque de bola, Tapia já domina, abriu na esquerda com o toque de bola, Coutinho, recolheu, Wendel prendeu, empurra a jogada, Coutinho, Luciano tentou girar, girou, jogada, soltou curta pelo meio de campo, domina novamente, tenta o toque de bola, o time do São Paulo já sai jogando, recolheu pelo comando de ataque, a abertura foi feita à frente, lançamento na boca do gol, não consegue passar, ela volta na esquerda com o Wendel domina para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, ele vem para o toque de bola, soltou na entrada da grande área, abertura pelo setor de direito do campo de ataque, Bidu ligado no lance, ganha para o time do Corinthians, tenta ser jogando, recolheu Bidu, vem para o toque de bola, recolheu Mateuzinho, rasga a frente, dá de graça para o São Paulo, Alan Franco mata no peito e vai ser jogando, o Bidon vem para cima, ele aperta em cima para ganhar para o time do Corinthians, bola volta, Alan Franco domina para o time do São Paulo, sai jogando curtinho novamente pelo seu campo de defesa com Danielzinho prende para o time do São Paulo, recolhe a jogada pelo meio de campo para Marcos Antônio, ele prendeu o lance, soltou pelo setor de esquerda, cá para ataque, enfiou boa jogada pelo setor de ponta, solta para Tapia domina para o time do São Paulo pela esquerda, volta para Marcos Antônio, ele abre o compasso, ameaça o cruzamento, vem para travar, a zaga corintiana tira, bola volta para Mateuzinho, tentou sair pro jogo, toma falta de ataque parado. Falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa com a vestida de Tapia em cima de Mateuzinho. Exatamente, né? O Tapia com um pouco mais de força acaba derrubando o camisa 2 do Corinthians no momento que o São Paulo consegue ficar um pouco mais no campo de ataque por aqui, segue 0-0. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. É falta, campo de defesa para o time do Corinthians. Sério jogando, se posiciona para a cobrança. Hugo Souza, goleiro corintiano, para repor a bola em jogo. Para você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança. Vem levantamento para dentro da grande área novamente. É bola para o time do Corinthians bater e ser jogando do meio do campo de ataque. Vai para a finta, tenta o toque de bola, aperta na marcação. Marcos Antônio toca, tenta ganhar o Wendel. Ele ganha, mais solta para dentro da grande área. Arboleda vem para tirar. O Wendel rasga, dá um pico na bola, ela mais sobe, que toma distância e sai para fora. É lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de ataque. E aí tomou um susto o Wendel com o passe do Arboleda, tava na fria, deu um chutão para cima, nem olhou e devolve ela para o Corinthians em lateral, campo de ataque lado direito. É o futebol da Bandeirantes, novamente no meio do time do Corinthians, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe Mateuzinho, ele prende o lance e faz o giro, 2 na marcação, prendeu, abriu para Kaique já solta a jogada para André Ramalho, que vai meter na esquerda para Bidu domina para o time do Corinthians, desceu para a ponta direita, pelo ponto esquerda, campo de ataque, quarta marcação, soltou para André balança na marcação, vai tentar finta, escapa do primeiro, escapa do segundo, em passadas largas, soltou o lance, é para Bidu, Arboleda, toca na bola, evita o escanteio, põe para fora, lateral direita para o Corinthians bater. E tem passada larga o Arboleda, porque era uma missão difícil salvar esse escanteio. Ele conseguiu e converteu em lateral, já cobrado pelo Corinthians.
Se posiciona novamente o time do Corinthians, tenta descer, levantamento à frente, vem para tirar, afasta dali de qualquer maneira. Vem para cortar o perigo, Alan Franco. Alan Franco domina novamente no seu campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando com o André Ramalho. André Ramalho domina para o time corintiano, prende a jogada para o campo de defesa, vai tentar soltar a jogada para a ponta, abriu para o toque de bola de Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, vem para a finta em cima da marcação do primeiro. Ele tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, aperta o time corintiano, vem para o toque de bola novamente, recolheu Kaique. Kaique prendeu para Bidu, Bidu numa grande fase, domina para o time do Corinthians, tentou cruzamento, a bola bate no zagueiro, vem para tirar, afastou a Arboleda, tirou o Roberto para fazer o gol, sem goleiro, cabeceou para fora! Um presente pro Roberto, a bola sobrou para ele fazer o gol, ele meteu para fora! Tiro de meta pro São Paulo bater. Mas o que é isso, Yuri Alberto? Mas o que é isso? Em alguns momentos o centroavante que perde os gols mais possíveis de se fazer no futebol. Que momento, hein? Não precisava nem ter cabeceado a bola, era só deixar ela cair, ó. Girar e fazer o gol. Impressionante o gol que ele perdeu, Fabiano. Parece um susto coletivo. O primeiro é do Rafael, que estava esperando uma bola fácil na mão dele. O Arboleda espanou e a bola encobre o goleiro do São Paulo. E aí o Yuri, que também não esperava a bola, tenta disputar no alto com o Alan Franco, ganha. Era só direcionar pro gol, ele não conseguiu. Perde uma chance incrível o Corinthians e o placar tá zerado. Isso aí, jogando Arboleda, domina para o time do São Paulo pelo campo de defesa. Kaique vem para a marcação, aperta em cima dele para a volta para a direita do campo de retaguarda com o Mike. Mike domina, tentou levantamento, vem Gustavo Henrique de cabeça, ganha. Bidon vai para a dividida, perde o lance. Bidu tenta chegar para ganhar, ganha. Toca, mas toca no jogador do São Paulo que está caído. Parado o jogo, falta campo de defesa em cima do Chorão. É falta em cima do Luciano, é falta para o time do São Paulo. Bater pela direita no campo de defesa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Aqui parado o jogo. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura vem com o toque, ele para do time de Arboleda. Arboleda domina para Danielzinho. Danielzinho prende para o time do São Paulo. Volta a jogada no campo de defesa. O Corinthians vem dar pressão em cima da marcação. Bola volta até o goleiro Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo no campo de retaguarda. E o Yuri Alberto vai para cima dele. Perdeu, tentou ganhar a carreira e não conseguiu. Bola volta para Alan Franco, que abre da esquerda campo de defesa. Ele prende, não se faz o break. Alan Franco 0-0. Corinthians e São Paulo. Aqui não, Química Arena. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos de bola rolando, 14 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você. Corinthians e São Paulo 0-0. O Wendel dá uma entrada dura em cima do André Ramalho. Repito, 0 pro time do Corinthians, 0 pro São Paulo. Alô, Coen. O Internacional anuncia a contratação do zagueiro Félix Torres, ex-corintiano. O atleta chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2026. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta do toque, ele para, tenta Bidu, tenta o toque, foi empurrado pelas costas, está parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. Marcos Alvan vem para a cobrança, Marcos Antônio faz falta, a bola volta pelo comando de ataque, vem para a finta em cima da marcação do primeiro tempo do toque, ele para pela ponta, recolhe novamente, vem para o toque, e o Alberto prendeu para Carrilho, o Carrilho solta a jogada para Bidon, Bidon no drible, domina, escapa da marcação do primeiro, escapou do segundo, ele abre o compasso pela direita do campo de ataque, tem Kaique, balançou, Kaique passou e vem para o toque de bola, Bidon recomeça para Mateuzinho domina para Bidu já prende pela direita do campo de ataque, Marcos vem para a marcação, Bidu dominou, desceu na direita, cruzou, não botou no gol, bateu no zagueiro, voltou, Bidu aperta, Marcos Antônio vem para apertar para o time do Corinthians, o árbitro marca a falta nele. Tá marcada a falta para o time do São Paulo bater no campo de defesa. E o Bidu esbravejou bastante, porque o Marcos Antônio também celebra. Era um lance que a bola parecia perdida para o São Paulo, um lance de perigo para o Corinthians. Um lance protocolar, me pareceu falta. O Bidu descarrega para cima do Marcos Antônio. O Rafael quem vai cobrar. Pois não, Pretzel. Foi nada, absolutamente nada. O árbitro, aquele cartão a 1 minuto de jogo, deixou a arbitragem dele em debate, porque essa falta que o Wendel fez recentemente do chamaste atenção, Liz, foi muito mais forte do que a falta a 1 minuto de jogo. Então ele precisa voltar à normalidade, só isso.
Luiz Carlos Patiani tá ligado no futebol Bandeirantes, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro José Antônio também ligado no microfone Bandeirantes, o narrador Garcia. A bola volta para a Arboleda de cabeça, tenta o toque de bola, vem para ganhar o lance, o time do São Paulo. Abertura pelo setor de esquerda, ela sai para a linha de lado. Em lateral direita, defesa para o time do Corinthians, bater mão não para o time do Corinthians cobrar. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. 17 jogados, Ronaldo Pretzel falam, Corinthians 0, São Paulo também 0. Jogo bem jogado, mas Corinthians muito superior. E ganhou meio de campo, né? O Lucas Moura é o cara que a gente gosta muito, tem uma baita carreira, mas ele não marca ninguém. O Luciano tá aberto, fica o Tapia tentando fechar a saída de bola do Corinthians, mas o meio de campo aberto do São Paulo, com o vício de jogar com 3 zagueiros e ainda com dificuldades. Corinthians melhor, Ronaldo. Yuri Alberto jogando mais na lateral. Eita! Eita, o Wendel, hein? O juiz já se perdeu. Com 17 minutos, ele estava bem na partida, cartão pra lá, pra cá. Ele acompanha bem o jogo, mas você não pode elogiar. Mas deixa eu falar uma coisa assim diferente que eu tô vendo. O Yuri caindo mais pra direita, tentando ali a jogada nas costas do lateral. Porque ali sobra espaço pra ele já teve 2 oportunidades. E o Corinthians mais próximo do primeiro gol do que o São Paulo. Mas futebol sabe como é que é, né, Ulisses? Quem não faz, toma. Muito bem, tá caído o Yuri Alberto, tomou ali um empurrão nas costas, cometido pelo jogador Wendel. E aí tá marcado bola pro São Paulo sair jogando, parou o jogo só pro Yuri Alberto ser atendido, que parece ter batido a cabeça no chão na queda. Tem que avisar o juiz que é cama de gato o nome disso aí. Isso aí que aconteceu é cama de gato. Ele teve um problema recentemente com uma das vértebras, Ulisses. E agora, na primeira disputa do jogo, aquele gol que ele perde, ele termina a jogada colocando a mão nas costas. Agora ele cai de mau jeito com as costas. Até os jogadores do São Paulo ficaram levemente preocupados ali. O Marcos Antônio e o Alan Franco foram prestar auxílio, mas ele tá de pé, vai voltar assim que a bola rolar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no vídeo do campo de defesa. Domina para ser jogando novamente o time do São Paulo. Placar do jogo continua, placar de Corinthians e São Paulo 0-0. A abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo. Ele gira a jogada, vem para o tapa, a bola aperta na marcação, tenta ganhar Carrilho. Carrilho ganha, mas com falta em cima de Marcos Antônio para o time do São Paulo bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compra sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Infinity Pay. A bola volta no toque de bola, domina Marcos Antônio, tenta descer para o time do São Paulo. Arma a jogada para o Lucas. Lucas domina, adianta a jogada, vem para o toque de bola. André Ramalho ganhava, mas ele marcou a falta do André. E aí tá parado o jogo. O detalhe é que pelos lados do São Paulo, o Wendel que tá amarelado já fez 2, né? O André faz mais uma, é outro que tá amarelado, um de cada lado. E aí os jogadores do São Paulo fazem aquela pressão também. Quem sabe na bola parada pro São Paulo assustar pela primeira vez o Hugo Souza. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor ouvinte brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Aqui está parado o jogo, está marcada a falta. Falta novamente no campo de ataque para a equipe do São Paulo. Bater pelo setor de meia direita. Vem levantamento para dentro da grande área. 0-0 é o placar do jogo. Você curtindo o Sonsaço da Bandeirantes, vem levantamento da banca do gol, torcedor brasileiro. É falta novamente para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança, Danielzinho vem para a cobrança de falta para o time do São Paulo no setor intermediário. Falta para o time do Tricolor cobrar. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta novamente o time do Corinthians, o time do São Paulo contra o Corinthians. Falta cobrada, levantamento muito forte. Vem para tirar a zaga corintiana. A bola volta para Bidu, inteligente, vai pro drible. Abriu, deixou bom, toque de bola para cair. Que vai tomar amarelo! Matou o contra-golpe do Corinthians o Marcos Antônio, o árbitro não titubeou. O Kaique já passava por ele, já tomou o rapa ali. E até o Marcos Antônio concordou com o cartão. Camisa 8 do São Paulo, até porque o camisa de 31 do Corinthians, o Kaique, em disparada, proporcionando o contra-ataque. Num leve toque, o Marcos Antônio desequilibrou, leva o segundo amarelo do São Paulo. Tomou o rodo, né, meu irmão? Aqui vem pro jogo, domina Ranieri, vem pro toque de bola pra Carrilho. Carrilho domina pro time do Corinthians, deu toque de bola frente no campo de ataque. Domina o Timão, escapou da marcação, vem Kaique. Lindo drible, abriu pro André, bateu pro gol, desviou no Arboleda, foi embora. Linha de fundo, escanteio, Timão. E é na garotada que a torcida do Corinthians bota a sua fé. Boa jogada do Kaique, concluindo o André.
como elemento surpresa, como Paulinho, como Elias, como a torcida gosta. Tem escanteio, Corinthians, Mateuzinho cobra pé direito. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona para bater placar do jogo 0-0. Escanteio para o time do Corinthians cobrar, se posiciona para bater Mateuzinho vem para a cobrança, empurra dentro da grande área, se posiciona para a cobrança novamente de escanteio, Mike marcando Ranieri, Arboleda também ali, Mateuzinho bateu o escanteio, levantou na boca do gol, toque de cabeça do André Ramalho, vai para fora. Tiro de meta para o São Paulo bater. Bem apontado o tiro de meta pelo João Vitor Gobi, porque o primeiro toque é na defesa do São Paulo, mas o André Ramalho bate nela por último, não direciona para o gol, ela vai em linha de fundo e aproveita a arbitragem para paralisar o jogo e seguir o protocolo hidratação. Muito bem, protocolo de hidratação, protocolo de análise. Na Bandeirantes falam Ronaldo, Giovanelli e Alexandre Prédio. Acho que o desafio, né, Ronaldo, do Crespo, é o time tá muito viciado no 3-5-2. E aí é uma equipe que não joga muito aproximada, não jogava. Agora tem que fazer isso, porque você tem 3 homens no meio, só com o Danielzinho de toque de bola e o Marcos Antônio de saída. O Bobadilha fica mais. E aí você tem 3 jogadores na frente. Mas o São Paulo não passa a bola pelo meio. O São Paulo fica jogando em profundidade. Talvez aquele vício do 3-5-2, onde você tinha muita dependência dos alas e hoje você tem 2 laterais que não conseguem sair. O lateral direito, o Mike, por exemplo, não consegue jogar. Porque o Matheus Bidu faz 2-1 junto com o Kaique em cima dele. Do outro lado, o Wendel tá amarelado. Quer dizer, o São Paulo tem 10 na linha, mas tem 2 que não conseguem jogar. E aí o Corinthians está aproveitando bem. Tanto o maior número de jogadores no meio, porque o Lucas não recompõe, quanto os jogadores que apertam os 2 laterais do São Paulo. Então, por isso, no momento, o Corinthians é melhor e está mais perto do gol. Faz um jogo melhor do que o São Paulo, que está meio viciado ainda no 3-5-2, Ronaldo. Porque o Lucas não apareceu na partida ainda, né? O cara que pode fazer o time do São Paulo voltar a segurar um pouco mais essa bola, girar um pouco mais, até procurando o Luciano, que também está saindo muito da área. Então o São Paulo, por ter esse vício dos 3 zagueiros ainda, não conseguiu se sustentar no meio de campo. Quando conseguir isso, o São Paulo pode mudar a forma de jogar. Agora o Corinthians, com esse menino Kaique, tem muita velocidade para jogar. É uma equipe, essa equipe do Corinthians carece um pouco ainda de uma certa habilidade no meio de campo, mas o André e o Bidon estão bem próximos, estão jogando próximo, então as jogadas estão saindo, fluindo, né, para esse ataque do Corinthians. Então a gente percebe que o Dorival na mesma forma tática e o Crespo tentando achar aí uma saída depois de ter 3 zagueiros, investir no time. Então o Corinthians até aqui está indo bem, pelo menos já assustou bastante o goleiro Rafael, que já fez 2 defesas. No futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada no Brasil, se é Sil, você pode confiar. Tiro de meta para o time do São Paulo, bateu e ser jogando no seu campo de defesa. Vamos chegando a 24 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Rafael vem para bater o tiro de meta para o time do São Paulo, perna esquerda da bola, bate dentro do levantamento à frente, vem Mateuzinho de cabeça para subir. Ele sobe, tentou ganhar a jogada, não conseguiu, a bola voltou. Recolheu, Danielzinho prendeu, tentou cruzamento, abriu para Tapia, bateu pro gol, errado. Péssimo chute do Tapia. A direita do gol vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta, Corinthians. A arbitragem acaba dando impedimento na sequência, né? Uma jogada que vem do Rafael lá de trás, a bola acaba espirrando. E aí o Danielzinho acha o Tapia, depois a arbitragem acaba marcando após a finalização do chileno 0-0. Pra você na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E do time do Corinthians tenta ser jogando. Hugo liga pro toque de para de Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda, que é para ataque para o time do Corinthians. Volta a jogada na sua zaga central. Recolhe novamente Gustavo. Ele vem pro toque de para, recolheu para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano. Ameaça o levantamento, vai pro toque de para Jansson. Toca o tiro, campo de defesa para Gustavo Henrique. Domina pela esquerda para Bidu. Bidu domina para o time corintiano. E o Yuri Alberto ameaçou o parque de bola, vem para Kaique. Kaique domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola para a equipe corintiana, está jogando novamente, recolhe Gustavo Henrique, prende para Hugo Souza, domina o goleiro corintiano, ele todo de amarelo, prende para o time do Corinthians, para ser jogando Hugo Souza, para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Hugo Souza vai ser jogando para o time do Corinthians, com a amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, Hugo mata do peito, vem para o toque de bola, rasga para a equipe corintiana, levanta a frente, Yuri Alberto vem para subir, ele ganha, perde o lance, bola volta
volta com toque de para de Kaique domina para André, limpou pro lado errado, perdeu o lance, vem Ranieri, apertou para ganhar o lance para a volta do toque de para com o time do São Paulo, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. O jogo fica estranho, feio no meio de campo, já domina, faz o giro em cima da marcação, já prende a jogada Bobadilha, ele abriu pelo setor de esquerda para o Wendel, para Marcos Antônio, por entre as pernas do Mateuzinho, vem para tocar na bola, afasta a zaga do Corinthians, mas o árbitro marcou a falta cometida pelo jogador corintiano André Ramalho, falta para o São Paulo bater. Em cima do tapa, né? Ali por baixo ele acaba atingindo camisa 14 do São Paulo, próximo ao banco de reservas. O tricolor paulista tenta assustar de fato pela primeira vez o Corinthians no jogo. Alô, Paixão ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grande Paixão tá ligado no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe no toque de bola contigo novamente, tenta o toque de bola, o time do São Paulo, é falta, sendo camarada pelo setor de esquerda, domínio no campo de retaguarda para ser pro jogo, é falta para a equipe do São Paulo, bater pela esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, ferramenta profissional é Wonder, da obra oficina, produtos que vencem, durabilidade, performance, é bom trabalhar com o Wonder, se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do São Paulo, bater demora demais, o São Paulo para a cobrança de falta cobrada rapidamente, dominou, soltou, Danielzinho prendeu pro toque de bola curto de Alan Franco para Arboleda, para Alan Franco, Carrilho vem para a marcação, Alan Franco se livra da marcação, vai tentar enfiar a jogada pelo comando de ataque, subiu Mateuzinho, ele sobe de cabeça, põe para fora, é lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de ataque para você ligado no futebol Bandeirantes. Alô, Celeste ligada no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A para já volta no toque de bola, Léo Maruto também ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Gilson Rocha, Douglas Santos, José Mariora, também tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, a abertura vem pelo meio de campo, aperta o time do Corinthians para descer com o André prende, lançou pro Yuri Alberto na velocidade, são 2 contra ele, mas ele tentou ganhar na velocidade, dominou, girou, o chute do gol, a bola sobrou para Bidon, girou, prendeu, vai pro cruzado, lançou na grande área, Yuri Alberto vai bater, fez falta. Ele erra o chute, acerta o Alan Franco, vai pedir desculpas pro Alan Franco, ele não viu o Alan Franco chegar, mas o chute dele parecia sem perigo nenhum. O Rafael deu um tapa na bola estranha, sobrou pro Bidon. O Bidon poderia ter batido, voltou a jogada pro Yuri, e depois o Yuri no tentativa de chutar a bola, pegou o Alan Franco. E subiu o cartão amarelo para o Yuri Alberto por conta dessa falta, essa disputa com o Alan Franco. Me parece na jogada, Ulisses, ele errar na condução. Quando ele tinha que correr em direção ao gol, ele corre para longe do gol, para a perna esquerda, bate fraco e o Rafael foi infeliz. Deu o rebote para o Bidon, Bidon na sequência perde a bola. Yuri Alberto amarelado é o 4º cartão do jogo, o 2º do Corinthians. O tempo não para, Bandeirantes marca. 29 minutos de bola rolando, 29 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, Corinthians e São Paulo, 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Gwen. Bola rolando também para São Bernardo e Noroeste, que vão empatando em 1-1. João Paulo marcou para o Bernô e Carlão empatou para o Noroeste. Às 6h15 tem Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto e às 8h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes, Guarani e Santos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Aqui está paralisado o jogo. Está marcado, falta para a equipe do São Paulo bater dentro da grande área. Pretzel, Ronaldo, merecido o cartão. Merecido pelo critério do árbitro. Para mim, dos 4 cartões, ele errou só no primeiro, no Wendel. Mas que o Wendel tomaria depois por faltas muito mais fortes do que aquela falta com 1 minuto de jogo. Então ele começou muito ansioso e agora ele está adotando o critério correto. Para mim foi correto o cartão do Yuri Alberto, Ronaldo. Pra mim ele já se perdeu. Aí é disputa de lance. Você não pode disputar a bola, os dois. Não teve maldade, não teve um carrinho, não teve um chute nas costas. Eles disputaram a mesma bola. E pra mim ele já se perdeu. Aí o cartão pro goleiro. Então tem coisas que só essa arbitragem mandrake mesmo, viu, meu pai? É o futebol da Bandeirantes para você. Miro também está em Veracruz, ligado na Bandeirantes. Caleb Guimarães e Luiz Gustavo curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando novamente. O time do Corinthians vai bater na bola, Hugo, para repor a bola em jogo. Para você ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo, torcedor brasileiro. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Lançamento para Bidu, vem
pra ganhar a jogada. André com muita vontade, lançou pra Kaique. Kaique tenta o toque na bola, perde o lance, a bola volta novamente pra André. Mata no peito, ganha pro toque de bola de Bidu. Bidu deixou passar, perdeu a jogada, apertou Ranieri, ganhou. A bola voltou pra André. André domina pro time do Corinthians, protege, gira, tenta, finta, fica no chão. Mas o bandeira e o árbitro dão lateral pro time do São Paulo, bateu pela direita do campo de ataque. No Infinity Pay, quanto suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura vem para o meio de campo com o Wendel. Wendel domina no campo de retaguarda, vai para o levantamento à frente, vai tentar o toque de bola pela direita. Bidu vem para tirar, dá um bico na bola, ela sobra para a Arboleda, domina com dificuldades. Chegou o Kaique, vem para proteção. A Arboleda tentou ganhar, voltou para Bidu, chapelou a Arboleda, ganhou o lance. Kaique tenta o levantamento na boca do gol. Ele vai para o toque de bola contigo novamente. A Arboleda solta a jogada, domina novamente no campo de ataque, tentou descer. Ranieri faz falta no Luciano. É falta pro time do São Paulo bater. O Luciano, claro, fica pedindo cartão amarelo pro Ranieri, sempre reclamando ali com a arbitragem. Falta no meio-campo para a equipe do São Paulo cobrar. É falta pro time do São Paulo bater. São Paulo não quer jogo, hein? O Luciano também só reclama. Foi uma falta de jogo nessa. O Ranieri dá um toquezinho, ó. Não tem nada a ver com o cartão isso aí. O Luciano tem que entrar mais no jogo. De vez em quando é melhor quando ele entra durante o jogo. Como foi na quinta-feira, ele entrou e decidiu a partida. Agora ele só quer reclamar, vai jogar bola. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem pro toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, tentou evitar a saída, Tapia, Vitor vem, Bidu toca na bola, bate no Tapia, ganha lateral o Corinthians. O Pretzel falou do Luciano entrar e decidir jogo. O Luciano é o jogador na história do São Paulo que mais decidiu o jogo entrando no decorrer da partida. A bola volta para André, André domina para o time do Corinthians, tenta partir para o comando de ataque, vai para o toque de bola, tentou soltar a jogada pelo setor de ponta, seria para Carrilho. A bola não passa, volta para Luciano, vamos ver o Luciano agora, de calcanhar, soltou pelo direito do campo de ataque para Mike, Mike domina novamente para Danielzinho, Danielzinho para Mike, Mike recolhe para Luciano, ele domina para o time do São Paulo, deu para Danielzinho, para Luciano, Luciano prende o lance para o time do São Paulo, erga a cabeça, levanta, vai tentar o toque de bola do comando de ataque, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É lateral para a direita no campo de ataque para o time do São Paulo bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, curtindo o sonsaço. Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, aperta o Corinthians, tenta ganhar o lance. Vem Gustavo, tentou ganhar a jogada na grande área, a bola vai embora. Gustavo Henrique põe para fora, escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de direita. Em Pitangueiras, toda a rapaziada curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Moacir Bombig Júnior curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência. Aqui parado o jogo, escanteio pro time do São Paulo, bater pelo direito do campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pela sintonia, escanteio São Paulo. Na direita, quem vem aí? Danielzinho, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, levantando a boca do gol, toque de cabeça na segunda trave do Luciano, ela volta para a ponta esquerda, campo de ataque, domina o Mendel, ele prendeu para o São Paulo, bom cruzamento na grande área, Mateuzinho subiu, tirou, a bola volta para Carrilho, Carrilho complementa o lance, a bola volta no toque de bola de Carrilho, ele tentou o toque de cabeça, afasta de qualquer maneira, André Ramalho, ela volta com o Mendel, domina novamente para o time do São Paulo, tentou o toque, chega Mateuzinho, é lateral para o time do São Paulo, bateu pela direita do campo de ataque, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando, vem pro toque de bola, time do São Paulo, abertura para sua zaga central. Já prende o lance, o time do tricolor, Danielzinho prendeu para a direita do campo de ataque, abriu para Mike. Mike domina para o time do São Paulo, ele vai para a quinta, tenta o toque de bola, voltou para a Arboleda. Arboleda recolhe a jogada pelo seu campo de retaguarda para Alan Franco. Ele prende, próxima linha que divide o gramado, ultrapassa, já vem pro campo de ataque. Aperta Alan Franco, soltou para o Wendel pelo setor de esquerda, empurra a jogada para Bobadilha. Bobadilha domina novamente no toque de bola, dominou Marcos Antônio para Arboleda, Arboleda domina pela direita, tem Mike aberto, volta para Rafael, domina o goleiro do São Paulo para ser jogador do campo de defesa, peças para o carro, moto, caminhão, Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, a bola volta no toque de bola, domina novamente o time do São Paulo na esquerda com o Wendel lançou à frente na velocidade para Tapia, ele tenta chegar na bola, chegou, evitou saída, André Ramalho vem para sua marcação, apertou Tapia, tenta a finta, tenta o toque de bola, soltou o bom lance para Daniel
Danielzinho prendeu o bico da grande área, vem São Paulo, abriu pra Tapia, Tapia dominou pra Danielzinho prendeu, empurrou pra Marcos Antônio domina pro São Paulo, cruzamento perfeito, também Gustavo Henrique tira, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo, Bobadilha prendeu, voltou jogada para Lucas abre para Marcos Antônio abre para um toque de bola, Coutinho na frente, é para Danielzinho, prendeu, perna esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, a cabeçada! Tapia, gol! Do São Paulo! Danielzinho num levantamento primoroso, magistral, como se fosse uma assistência pro Tapia, nas costas da marcação do Mateuzinho, ele subiu livre de cabeça a cabeça, a queima-roupa, o Hugo Souza tentou chegar, não chegou, a bola entrou no canto direito, da marca de 37 minutos de bola rolando, 37 de bola rolando, Tapia, agora São Paulo 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena, Hugo ainda toca na bola, mas não foi suficiente, ele entrou, ele subiu livre, ninguém marcou o Tapia, com emoção maior do futebol, essa emoção Tapia que você proporciona a torcida do São Paulo, detalhe do gol é todo o seu design do Vale. O chileno se sente em casa na Neoquímica Arena, Tapia, assim como no Campeonato Brasileiro, marca na casa do rival, aproveitando um ótimo cruzamento do Danielzinho, que vai sendo um garçom neste momento da temporada. O São Paulo foi trocando passes do ataque, encontrando espaços e no oportunismo de Tapia, que estava livre para cabecear firme, abre o placar na Neoquímica Arena, 1-0. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo Quichon na zaga do Corinthians na marcação, hein? O São Paulo ficou com a bola mais de 2 minutos, né? Porque abriu os 2 alas, o Bobadilha veio para terceiro zagueiro, e aí o São Paulo ficou tocando a bola, chamando a marcação do Corinthians. E aí aparece o grande reforço do São Paulo até agora, Danielzinho, que é um jogador inteligentíssimo. Aparece no espaço vazio para fazer o cruzamento e o Tapia faz um gol de centroavante, um belo gol do São Paulo, um gol coletivo e de qualidade no último lance, 1-0 para o São Paulo, Ulisses. Foi isso, o time do São Paulo ficou mais tempo com a bola no pé, girando essa bola e desarrumou a defesa do Corinthians, que o Mateuzinho já não estava fazendo mais a dele. Aí teve que ir o Carrillo tentar sair no cruzamento, então ali já começa errado e dentro da área o zagueiro não pode marcar com o olho, né? Tem que chegar na bola, e o Ramalho marcou com o olho. Então foi essa a dificuldade que teve o São Paulo. Zero dificuldade para fazer o gol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 39 minutos de bola rolando, 1-0 para o time do São Paulo, para você ligado na Bandeirantes. Ferramenta profissional é Vonder. Dobra Oficina, produtos que vencem, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. A bola volta no toque de bola, Lucas vem para frente, tenta o toque contigo na intermediária. Houve a falta, o árbitro para, marca a falta para o time do Corinthians bater e ser jogando no seu campo de defesa. Falta para o Timão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 39 minutos de bola rolando, 39 de bola rolando, vem pro jogo, o time do São Paulo, Ranieri com o Choró, voltou, batida, gol, vai embora o chute do Danielzinho à direita, tiro de meta pro Corinthians, dá um apagão no time do Corinthians, São Paulo aproveita, Luiz Carlos Pacioni, parabéns, forte abraço pra você, o filhão Heitor, também com 35 anos, ligado na Bandeirantes, repito, 40 jogados, primeiro tempo de jogo, placar da Bandeirantes, aponta 0, Corinthians 1, São Paulo, Tapia fez o gol no cruzamento do Danielzinho, senhor cruzamento do Danielzinho, na Bandeirantes quem fala é você, alô, Queen. 45 minutos do primeiro tempo na final da Copa Africana de Nações vão empatando em 0-0 o Senegal e o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Marrocos. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pois não. Charles e Matheus Pereira, pelos lados do Corinthians, deram uma reforçada no aquecimento. O Guinegão vai chegando aqui também.
É o futebol da Bandeirantes. Domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Já recolhe Hugo. Ele abre o compasso, tenta o levantamento à frente para Bidon. Bidon chega na bola, dominou André. André prendeu pro Timão, já partiu no comando de ataque. Recolheu, vai pra finta, abriu da esquerda, soltou pra Kaique. Kaique domina, Bidu passou. Kaique abriu o compasso, girou, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou pro Yuri Alberto que não chega. Ela volta pra Mateuzinho, defesa do Rafael. Mateuzinho levantou na boca do gol. Yuri Alberto pede pênalti. O juiz mandou seguir, dominou Carrilho, prendeu pro Timão, vai pra finta pela direita, puxou, perna esquerda, balança de um lado ao outro. Ele ameaça o toque de bola, vai ser jogando novamente no setor intermediário para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende para o time do Corinthians, abriu para Bidu. Bidu domina para o time corinthiano, tenta o levantamento à frente, errado o cruzamento dele. Ela volta novamente com o toque de bola de Gustavo Henrique, que domina para o time corintiano para ser jogando 1-0 para o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque, já prende o lance o time do Corinthians. Domina do campo de defesa, vai para o toque de bola novamente. André Ramalho tenta o toque de bola, curto novamente no intermediário. André não ganha. André vem na bola, ele ganha, tenta o toque de bola e escapou André. Em velocidade, ganhou o lance, girou, bateu pro gol, sobrou pra Mateuzinho pra fazer, bateu pra fora! Ele abola o goleiro e o gol! Ele abola o goleiro e o gol. Mateuzinho perdeu a chance do empate pro time do Corinthians. Inacreditável o gol que ele perdeu. Se bate rasteiro, faz o gol. Ele tentou com cobertura, meteu longe do gol. Tiro de meta pro São Paulo ao bater. Perde a chance de empate. O Timão nos pés de Mateuzinho. Numa jogada cujo principal mérito tá com o André, porque ele vai arrastando a defesa do São Paulo, levando na pernada e deixa o Mateuzinho cara a cara. Tentou um toque de categoria, que talvez não seja a característica dele. Ela tira a tinta da trave e o Rafael já estava batido. O São Paulo segue vencendo na Neoquímica Arena. Deixa eu só falar, que coisa, Pretzel, Ronaldo. Sim. Só um pouquinho, merece. Mas o que é isso, ô Mateuzinho? Mas o que é isso? Pois não, Pretzel, Ronaldo. Eu quero falar do André. É um trator em campo. É disparado pra mim, Ronaldo, melhor jogador do Corinthians em campo. Ele tá em todos os lugares e joga a bola. Força e chuta no gol. O gol que o Mateuzinho perdeu é por falta de qualidade, Ronaldo. É, aquela coisa, quando você tem um cara ruim no time, essa bola sempre cai no pé do cara ruim. Então o Corinthians sofre disso ainda. Mas acordou pro jogo, 1-0 São Paulo, o Corinthians acorda, começa a vir um pouco mais. Agora, eu vou na linha do Pretzel aí, esse André, ele arrasta todo mundo pra dentro da área, tenta finalizar. Uma grande revelação do Corinthians aí, vindo da base, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, lembra bem o Gilmar Fubá na maneira de correr, né? Na passada. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil, 1-0 pro Tricolor. São Paulo vence o jogo, levantamento na grande área, o toque de cabeça, Hugo tirou. A bola prensada, vem Bidu pra ganhar pro time do Corinthians, evita a saída pela linha lateral. Ele domina pro time do Corinthians, tenta o toque de bola, continua na intermediária pro André. Recolheu, soltou pra Kaique, Kaique domina, tem Carrilho, partido pela direita, enfiou pra Carrilho. Carrilho tem o Yuri Alberto se mandando, ele domina, faz o break, prende, volta o lance para Mateuzinho. Mateuzinho domina pro time do Corinthians, jogando com André Ramalho. André Ramalho prendeu para Carrilho. Carrilho recolhe para o time corintiano. Vai tentar o toque de bola curto pelo setor intermediário. Tem abertura à frente do campo de defesa. Solta a jogada com Gustavo Henrique. Ele domina para o time do Corinthians. Parceiro jogando pelo seu campo de defesa. Já dominou, prendeu o lance curtinho pelo setor de esquerda. Abre novamente. Ranieri prendeu o lance para o time do Corinthians. Volta para André Ramalho. André Ramalho domina para o time corintiano. Ele desce com a bola dominada. Enfiou para o Yuri Alberto. O Bandeira marca o impedimento dele. Ele vinha de trás para antecipar o Alan Franco e escorrega. Não muda muito, porque ele já tinha devolvido a bola para o São Paulo, que cobra rápido o impedimento. 5 de acréscimo, vem pro domínio. Lucas tá parado o jogo, marcada a falta do Carrilho. O Carrilho toma amarelo. Exatamente, né? O terceiro amarelo agora pro Corinthians. Carrilho, camisa 19, na falta em cima do Lucas no meio-campo. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? A federação perdeu o lance, deixa eu ver agora aqui. Carrilho em cima do Lucas. Não é pra cartão. Eu não daria cartão. Não daria. Falta outra. E teve a pancada também no Yuri Alberto, que tava com o zagueiro brigando, a sorte que tava impedido, mas esse amarelo aí é na conta do juizão. E vem pro jogo o time do São Paulo, domina Alan Franco, prende para o time do São Paulo, Mauro Lima, o Meto Bala ligado em São Caetano, grande Mauro Lima, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, aperta o Corinthians, errou, domina o time corintiano, Ranieri prendeu, não sabe o que fazer, abriu para o Yuri Alberto, bateu para fora!
O Bobadilha falou e o Corinthians não aproveitou. É a pressa de quem tá querendo seu primeiro gol na temporada. E o Yuri Alberto, em outro momento, com a perna esquerda, que não é a boa originalmente, com pressa poderia esperar um pouco mais, ele chuta pra fora. No primeiro pau, não leva perigo pro goleiro Rafael. Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para sair, jogando de bola no campo de retaguarda. Novamente o time do São Paulo vai ser para o jogo. Bate para a bola, perna esquerda, Rafael bate a bola, levanta para o comando de ataque. Lucas tenta ganhar de cabeça, toca na bola por último. Mateuzinho, o árbitro está dando saída de bola em lateral para a equipe do São Paulo bater. Lateral para o São Paulo bater pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre com sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Placar do jogo 1-0, São Paulo, Tapia fez o gol. A bola volta, tenta o toque de bola, o time do Corinthians dominou o Yuri Alberto, tomou a pancada nas costas. Alan Franco pegou o árbitro para o jogo. E é uma bronca grande da torcida do Corinthians pedindo para que ele tome cartão amarelo. Pelo gestual do árbitro, só advertência verbal, só conversa. O Corinthians vai se aproveitar nos minutos finais e tentar lançar a bola na área. Olha, se ele deu amarelo, depois não. Se ele deu amarelo do Carrilho no Lucas, ele tem que dar esse amarelo do Franco no Yuri Alberto. Ele se perdeu nos critérios, porque o lance foi igual. O lance foi igual, só que um no chão, o outro em cima. Então infelizmente ele se perdeu no critério. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, pois não, é falta já Ronaldo, é falta Timão, Mateuzinho pra cobrança de falta, Yuri Alberto em posição em lugar da marca do pênalti, ele vai sair da bola, vem pra cima dele, pode vir o Gustavo Henrique pra tentar um cabeceio, é falta pro time do Corinthians bater, se posiciona pra cobrança de falta, Mateuzinho, é falta pro time corintiano, partiu pra bola, correu, bateu, levantou, toque de bola de Gustavo Henrique, como eu disse, vai pra fora, tiro de meta pro São Paulo bater. E mesmo que a posse seja do São Paulo, o Arboleda ficou bem irritado com o João Vitor Gobi, porque ele entende que foi empurrado pelo Gustavo Henrique e deveria ser marcada a falta. Mas só linha de fundo, só tiro de meta, e agora o árbitro pede pressa ao goleiro Rafael, que vai devagar para a cobrança. E outra coisa, né? Ele já se perdeu nos cartões e o Rafael tá pedindo o cartão desde o começo do jogo. Ele não deu cartão, mas a verdade é que o juiz pelo menos está em cima do lance, Ulisses. É bola no campo de ataque, tenta descer novamente, Ranieri vem, sobe, toca de cabeça, a bola volta para o Wendel, lança a jogada para o comando de ataque, subiu de cabeça, tira a zaga, a corintiana vem para Lucas, tenta o toque de bola, André, o trator do Timão, ele abre a jogada para Ranieri pela direita, tentou bater a frente no comando de ataque, não volta, André sobe de cabeça, ganha mais uma abertura para o Yuri Alberto, que tentou soltar na esquerda, campo de ataque, vai Kaique para cima da marcação, recolhe a jogada, Mike vem, tenta o toque de bola, Kaique ganha parcialmente, voltou para Mike ganha a jogada, soltou para Luciano recolhe para o time do São Paulo, toma falta. Tá marcada a falta para o São Paulo bater do campo de defesa. E claro que o Luciano pede um cartão amarelo para o Gustavo Henrique, que foi praticamente até a área adversária, caçando 10 do São Paulo e fez a chamada falta intencional. Parece que agora o Gobi vai controlar mais os cartões, só advertência verbal é bola do tricolor. Soltou demais cartão no início do jogo. E aí fica difícil para administrar isso, né, Prédio, né, Ronaldo? Exatamente. Na sequência da partida. Aquele primeiro cartão, 1 minuto, foi uma vergonha. E agora não foi uma falta normal. Nada a ver com o cartão para o Gustavo Henrique. São 17 faltas no jogo, 11-6 Corinthians, Ronaldo. E tá caído o Tapia reclamando de um soco do Hugo Souza. Foi bem na minha frente aqui. O Hugo, quando vai repor a bola, o Tapia tenta atrapalhar, meio que abrindo os braços. E aí o Hugo vai dar uma encarada no Tapia. E aí eles acabam se estranhando, trombam um no outro e o Tapia fica simulando agora como se tivesse tomado um soco. Aí o torcedor arremessa a capinha de celular aqui no campo, mas o Tapia tá dando uma boa enganada aqui em todo mundo. Soco não foi. Soco não foi, mas foram 2 mãos no pescoço do Tapia. Isso é fato. Soco não. É o futebol da Bandeirantes. O Tapia também faz falta, né? Ao impedir que a bola chegue, né, Pretzel? Sem dúvida, é um lance assim, foi nada, é um lance de jogador, é um lance de futebol brasileiro. 2 caras que ficam se empurrando, um manhoso e o outro pouco inteligente. Porque o Hugo Souza também segue o jogo, né, Ulisses? Não precisa fazer isso que ele fez também. Pra quem tá precisando buscar o resultado, isso aí é ruim.
mata o jogo, daqui a pouco o juiz vai apitar o encerramento do primeiro tempo. E o Tapia tá na dele, pô. Ele foi lá, tentou retardar a saída de bola. Tá vendo que o juiz tá perdido nos critérios do cartão. Então ele pode ficar na frente, aquela coisa toda. Mas assim, pra quem tá vencendo esse tipo de coisa, essa lambança, é legal. 1-0 pro time do São Paulo, para você ligado, tem tudo o segundo tempo para você, torcedor ouvinte no Brasil, você ligado no microfone Bandeirantes, 1-0 pro time do São Paulo, vai por bola ao chão, o árbitro do jogo, vai sair jogando o time do Corinthians, recolhe Bidu, ele prende o lance curto do campo de defesa, recolhe a jogada contigo no campo de retaguarda, abriu para Hugo domina para o time corintiano, tenta bater à frente no comando de ataque, para o Yuri Alberto, subiu Alan Franco de cabeça, tira a jogada, a bola volta para Raniel, ganha, mas toca no toque de bola, tentou descer novamente no comando, Tapia dando a canela dele. Dá na canela, sai para a linha de lado em lateral para a equipe do Corinthians bater do seu campo de defesa. Quando ergue o braço o árbitro. É fim de primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians 0-1 para o São Paulo. Tapia fez o gol na Bandeirantes. Vem ele, Ricardo Capriotti. Valeu, Ulisses, você volta já. Vai dando São Paulo. O tricolor vai vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena 1-0. E a reportagem Bandeirantes em ação é com vocês. Vamos lá, Luiz Fabiani. Fala, Paulo do Vale. Capri, boa tarde pra você. O representante do Corinthians nas reclamações com a arbitragem é o Matheus Bidu, inicialmente com o Bandeira do lado esquerdo do ataque corintiano e depois com o árbitro João Vitor Gobi. Pelo lado do São Paulo, Luciano foi quem tomou a frente. Se o técnico Dorival Júnior quiser mudar o Corinthians, as opções: Vitinho, Pedro Raul, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Charles, Hugo, João Pedro, Luiz Gustavo, Guinegão, Jacaré e Dieguinho, com o destaque que já na reta final da etapa inicial ele mandou o Charles e o Matheus Pereira acelerarem nos trabalhos. E pelos lados do visitante, o São Paulo, PDV? 21 jogos na Neoquímica Arena até a partida de hoje, 1 vitória, 8 empates e 12 derrotas. Será que hoje acontece a segunda vitória do São Paulo na Neoquímica Arena na história? Por enquanto sim, gol de Tapia, que aliás, na última vez que o São Paulo esteve aqui na Neoquímica Arena, derrota no Campeonato Brasileiro por 3-1, o Tapia marcou o gol do São Paulo, então vai se sentindo em casa na Neoquímica Arena o chileno. O técnico Crespo tem à disposição Coronel, Dória, Caleri, Ferreirinha, Cédric, Pablo Maia, Negruti, Ferrarese, Sabino, Luca, Paulinho e Nicolas para mexer na segunda etapa, Ricardo Capriotti. Muito bom, Paulo do Vale e Luiz Fabiani voltam já para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, os craques dos comentários Bandeirantes, explicando esse primeiro tempo da Neoquímica Arena. O São Paulo vai vencendo o Corinthians por 1-0. Com muita reclamação de arbitragem dos dois lados, tá todo mundo gritando aí, tentando ganhar no grito, mas o tricolor está vencendo. Pro Manuel lá em Uberaba, alô Caboclinho, fala Manu, alô Zaidan, eu quero ouvi-los. Boa tarde, Ronaldo Giovanelli. Boa tarde, Pretzel. Fala, Capri, um abração pra ti, pra todos os nossos ouvintes. Eu acho que o jogo foi muito bom, até eu tava brincando aqui, viu? Acho que a preparação ela tem que ser curta mesmo, que aí quanto menos treinar, mais jogo. E menos treino, né, para os caras melhorarem, porque a qualidade dos jogos está interessante, mesmo com pouco tempo de preparação, certo? Os times atacando mais, um pouco mais de espaço para jogar, talvez, é claro, com um pouquinho mais de desgaste físico, evidentemente, pelo tempo, mas ainda assim, estou gostando desse início de Campeonato Paulista, e o jogo foi bom nesse primeiro tempo. Acho que 1-0 é um resultado que está ótimo para o São Paulo, mas pelo que foi o jogo, o Corinthians perdeu muitas oportunidades, pelo menos 3 chances claríssimas para fazer o gol e não conseguiu. Acho que com uma certa ansiedade, com uma falta de calma na frente do Rafael, típica do Yuri Alberto, e também com a bola caindo no pé do Mateuzinho, que sozinho ele perde o gol. E o São Paulo, que está saindo do vício do 3-5-2 para o 4-4-2, contra o São Bernardo já houve uma mudança. O Crespo falou um 4-2-4, não funcionou. São Bernardo jogou melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, mudando e compactando mais o time, o São Paulo foi superior e ganhou. Hoje, o Crespo escala num 4-4-2 misto com 4-3-3, mas com um jogador que está totalmente ausente do jogo e me parece bem desanimado. Talvez até por uma condição clínica, que é o Lucas Moura, que
não está fazendo absolutamente nada no jogo. Mas tirando esse vício do 3-5-2, o início, o São Paulo demorou para acertar a marcação com o Corinthians apertando em todos os setores, ganhando a bola no meio de campo. O André, eu apelidei ele de trator aqui, é uma grande revelação do Corinthians no momento, eu não estou exagerando não, é só vê-lo jogar desde o ano passado. Então ele está em todos os setores da partida, para mim o melhor jogador do jogo, o André. E aí com o crescimento do Matheus Bidu, que joga tanto no apoio quanto por dentro, com o Dorival Júnior, e com o bom momento do Bidon e também dos jogadores de meio, o Corinthians dominou esse setor. Assim que o São Paulo deu uma acertada no posicionamento e abriu mais os alas que não conseguiam jogar, lá alas ou laterais, tanto faz, tanto o Wendel quanto o Mike, o Wendel tá com cartão e o Mike não conseguia sair, o São Paulo deu uma melhorada e uma equilibrada no jogo em termos de posse de bola. Mas ainda assim o Corinthians continuava chegando com perigo. E aí tem o gol. O gol que é um gol que começa com um jogo coletivo, em cima disso que eu falei há pouco, com os laterais participando, com o Bobadilha vindo pegar a bola atrás, com o Marcos Antônio trabalhando com o Danielzinho. E aí o Danielzinho, que é um jogador inteligentíssimo, aparece no espaço vazio pela esquerda e cruza a bola na cabeça do Tapia, 1-0, num gol bem construído pelo São Paulo. E ainda assim o Corinthians respondeu rapidamente, perdendo 2 oportunidades e poderia ter empatado o jogo. Então eu acho que na linha geral da partida, pegando os dois times, para mim o Corinthians foi melhor. Não dá para tirar o mérito do São Paulo ter feito o gol bem construído, mas eu imagino que o empate teria sido o resultado mais correto nesse primeiro tempo. Ronaldo Giovanelli. Capri, boa tarde. A verdade é essa mesmo. O time do São Paulo, ele demorou para entrosar no meio de campo ali com o Lucas, apareceu um pouco mais, e o Lucas, quando apareceu, ele segura essa bola e faz ela girar para os dois lados, desestabilizando a defesa do Corinthians, que é o que se esperava. Começo de temporada, quando você gira muito essa bola, eles acabam não mantendo o mesmo posicionamento, e isso aconteceu. O Carrillo acabou deixando o corredor para ser feito, o Claudinho fazer esse cruzamento, e dentro da área marcaram com o olho. Então tudo isso são erros de começo de temporada também. Mas só que o Corinthians teve grandes oportunidades que não são mais começo de temporada. A bola caiu no pé do cara que não define. A bola caiu no pé do Mateuzinho, e ele teve a maior oportunidade para poder empatar o jogo e não conseguiu. Por quê? Falta qualidade. Então quando falta qualidade, você tem que pelo menos achar quem tem qualidade. Mas hoje quem tem qualidade não está também num dia legal, que é o caso do Yuri, que perdeu um gol, debaixo do gol praticamente. Teve ali a sustentação de outro zagueiro, mas ali não tem como o centroavante perder um gol daquele. E depois o Corinthians começa a usar mais a velocidade no meio de campo, aí aparece o trator que o Pretzel falou aí, que o meio de campo, o Corinthians tá com esse menino, ele tem a força de chegar até o ataque, ajudar muito bem o ataque ali com o Bidonzinho. Ele tem feito isso, e quando acontece essa infiltração por dentro, o Yuri abre, o Kaique abre também para receber essa bola. Então o Corinthians vem numa nova fase, pelo menos feita pelo Dorival aí no posicionamento ainda mais ofensivo, porque mudou muito. Geralmente quem fica mais plantado no miolo é o Yuri, mas o Dorival tá querendo coisas com o time. Acho que tá fazendo testes, e só o fato de colocar o Kaique também para dar uma rapidez a mais para cima do time do São Paulo, o Dorival fez. Agora vamos ver que ele vai colocar pro segundo tempo, precisando do resultado. E essa bola precisando entrar, e o Yuri tem que ter mais calma, né? Tudo bem que ele é um jogador jovem, mas não é porque ele tem tantos jovens assim que ele tem que também ficar toda hora nervoso para finalizar. Ele é o cara que, se ele levantar a cabeça, colocar a bola no chão, ele pode fazer a diferença no segundo tempo. Porque o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, mas o São Paulo foi efetivo e fez o gol, Capri. Muito bom, é isso aí. Muito bem. Já voltamos então também com o Ronaldo Giovanelli, também com o Alexandre Pretzel e o Ulisses Costa para todo o segundo tempo, de por enquanto 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Daqui a pouquinho os 45 minutos finais, e lembrando que depois que a bola parar de rolar em Itaquera, na Neoquímica Arena, às 8h30 da noite, tem Guarani e Santos no Brinco de Ouro da Princesa. Aí a vez do Pedro Martelli, com os comentários do Léo Gens e as reportagens do Everton Ramos. Tudo isso nesse domingão de futebol. Já estamos desde cedinho falando de futebol, de bola, não é, com a nossa programação aqui. E vamos até o final da noite do domingo, levando o melhor do futebol para todos vocês. O Intervalo Inteligente Bandeirantes retorna já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. Abre para Marcos Antônio abre para um toque de bola, Coutinho na frente, é para Danielzinho, prendeu perna esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, cabeçada! Tapia, gol! Do São Paulo! Num levantamento primoroso, magistral, como se fosse uma assistência pro Tapia, nas costas da marcação do Mateuzinho, ele subiu livre de cabeça a cabeça, a queima-roupa, o Hugo Souza tentou chegar, não chegou, a bola entrou no canto direito, da marca de 37 minutos de bola rolando, 37 de bola rolando, Tapia, agora São Paulo 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. Hugo ainda toca na bola, mas não foi suficiente, ele entrou, ele subiu livre, ninguém marcou o Tapia. Tá aí o gol do São Paulo, gol do Tapia, que vai garantindo a vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Com a vitória, Vermelho na mesa de som, mandando o som Bandeirantes pro Brasil e pro mundo. Agora eu quero ouvir Pedro Cohen, que vai contar pra gente o Paulistão deste domingo.
porque tem mais bola pra rolar. Conta pra gente aí. Fala, Pedro Coin, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Exatamente, tem mais Paulistão, inclusive já teve mais Paulistão também. Começou às 3 horas, São Bernardo e Noroeste, e terminou tudo igual. O Bernô marcou com João Paulo aos 12 minutos do primeiro tempo e Carlão empatou para o Noroeste aos 12 do segundo tempo, terminou 1-1. Às 6h15 tem Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, e também às 8h30 aí com transmissão da Rádio Bandeirantes tem Guarani e Santos, além, é claro, deste majestoso que o São Paulo vai vencendo. Futebol internacional, Capri, jogo importante rolando em Senegal e Marrocos, vão jogando a final da Copa Africana de Nações. Acabou de começar o segundo tempo, o jogo segue 0-0. Marrocos, importante lembrar, será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e está com as suas principais estrelas em campo, empatando com Marrocos nesse momento. No futebol internacional também daqui a pouco tem o Barcelona entrando em campo, tem o Milan jogando pelo Campeonato Italiano e hoje também teve a Roma vencendo o Torino pelo placar de 2-0. Voltando aqui para o Brasil, Capri, para fechar esse nosso giro de notícias aqui, de placares e de jogos, o futebol carioca tem o Vasco entrando em campo daqui a pouco às 6 horas da tarde, às 8h30 da noite tem Botafogo e Sampaio Corrêa. No futebol gaúcho tem o Internacional entrando em campo contra o Ipiranga, às 6 horas tem Atlético Mineiro e Tombense pelo Campeonato Mineiro e, é claro, pelo Campeonato Goianiense, o clássico entre Atlético e Goiás, que neste momento está empatado em 0-0, Capri. São 5h11, estamos chegando aos 15 de intervalo na Neoquímica Arena, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Time já de volta aí, Fabiane, PDV. O Corinthians está de volta sim, Capri, com os mesmos 11, não terá alterações. Pelo lado do São Paulo, PDV, eu vejo o Rafael e os reservas somente, é isso? Exatamente, Fabiane, exatamente. O Rafael voltando, né, já no processo de aquecimento. O Caleri tá ali conversando com o quarto árbitro, mas o time titular do São Paulo e os reservas também no banco, né? Mas os titulares ainda não. Não muda o Corinthians, é normal, já tradicional, né, Ronaldão? Ele não mexe aí no intervalo, é só os 15 mesmo, né? Como você sempre diz, né? Ele usa um meio assim das antigas, né? De esperar 15 minutos para mexer no time. E o time tá bem, eu acho que o time tá com velocidade, tá marcando um pouco mais no meio de campo, tá perdendo de 1-0, mas tá com volume maior de jogo. Agora, o Dorival, ele é todo sistemático na hora que vai mexer na equipe, ainda mais com alguns jogadores, algumas peças, né? E cientes que ele vai ter mais clássico pela frente, eu acho que ele vai em cima dos fisiologistas para saber o tempo que ele pode deixar o jogador em campo também. Tem muita coisa envolvida nisso, mas assim, ele não costuma mexer no intervalo não, a não ser que estiver perdendo o jogo, ele perdeu a paciência, aí ele vem com o time mexido mesmo, mas o comum é assim mesmo, Capri, ele não mexe. O Pretzel, o árbitro se atrapalhou aí no primeiro tempo com os cartões, né, com a questão disciplinar, aquele cartão a 1 minuto ali pro Wendel acabou atrapalhando bastante a arbitragem dele, mas interferência no resultado não, né? Não, sem dúvida. Agora, cartão a 1 minuto, não é proibido tu aplicar, mas aí tem que ser uma falta muito dura, e não foi nada. Foi uma falta de jogo normal e ele deu amarelo pro Wendel, o Wendel ficou surpreso também, e a partir dali o critério dele ficou rigoroso demais. Então ele tem 5 cartões no jogo, desses 5, 2 são bem discutíveis. Esse do Wendel e um do André Carrilho. E como ele deu para o André Carrilho, que eu não daria, em seguida o Alan Franco faz uma falta parecida com em cima do Yuri Alberto e ele também não deu cartão. Então ele se atrapalhou um pouco nesse critério, mas a arbitragem não tem interferência no jogo. Nesse ponto você está correto. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo do jogo, apita o árbitro, toca na bola o Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, ganha a jogada do time do São Paulo para ser jogado no seu campo de defesa, já aprende a jogada contigo no campo de retaguarda, domina o primeiro esquerda, Marcos Antônio abre a jogada na zaga central para Arboleda já domina, sai jogando no campo de defesa para o time do São Paulo, 1-0 para o time do São Paulo, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, levantamento à frente completamente errado, a bola sai para a linha de lado, em lateral para o Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, é manual para o time corintiano, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança, Bidu
Não tem ninguém muito à frente, abre para Ranieri, Ranieri para Bidu. Bidu escapa fácil da marcação do primeiro, caminha com a bola, abre a jogada na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Yuri aperta, se movimenta, perde no comando de ataque, Mateuzinho solta para Bidon. Bidon prendeu para o direito do campo de ataque para o time do Corinthians, volta na zaga central para André Ramalho. André Ramalho domina e sai jogando novamente para o time do Corinthians, abre para Ranieri, Ranieri prendeu novamente para Bidon. Bidu dominou, soltou jogada na ponta, recolheu, vem para a finta, tenta o toque de bola, domina novamente Kaique prendeu, volta a jogada, é pro toque de bola de Carrilho, Carrilho domina pela direita para André Ramalho solta a jogada para Gustavo Henrique, circunferência central do gramado, toca para o time do Corinthians na esquerda para Ranieri, Ranieri domina para o time do Corinthians, ele ergue a cabeça, Bidon perde no comando de ataque, empurra a jogada na esquerda, sobrou para Bidu, Bidu domina, vem para a finta, ele tenta o toque de bola, Bidon já passou, recolheu, escapou, Bidu, ninguém marcou, solta a jogada mais atrás para Carrilho, Carrilho recomeça pro toque de bola do Mateuzinho, completamente errado. Ele põe para fora a lateral para o São Paulo bater. E aí, claro que a torcida do Corinthians não perdoou o Carrilho, porque o Mateuzinho, ele não ia pro ataque, ele estava voltando para receber no pé, faltou comunicação. Melhor para o São Paulo, que vai repor em arremesso manual o Wendel na cobrança. Ferramenta profissional é Vonder, da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonder. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente, falta para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, falta para o time do São Paulo cobrar, para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Altair tá lá em Bauru ligado, sabiado, microfone Bandeirantes, forte abraço para você, no meio do campo de defesa, para ser jogando o time do São Paulo, não tem pressa nenhuma para a cobrança, se posiciona para bater, falta cobrar. A bola volta pelo campo de defesa, domina novamente, tenta arrancar o time do São Paulo, não consegue, vem pro toque de bola, André, recolheu novamente, vem pra finta, escapa na marcação, escapa na falta, vai pro toque, André Ramalho prendeu o olho na esquerda para Bidu, Bidu solta a jogada para Bidon, bola bate no árbitro do jogo. Chegaria no Bidon, o árbitro vai dar bola ao chão pro time do Corinthians. Domina Carrilho, Carrilho prende para Mateuzinho, Mateuzinho domina novamente pela direita do campo de ataque. Ele vem pra finta em cima da marcação do primeiro, recorre a jogada com Bidon. Bidon prende o lance, volta a jogada contigo novamente. André Ramalho prende e sai jogando com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina para o time do Corinthians. Ele prende pelo campo de defesa, tenta esticar a jogada pela direita. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta à frente, volta o Ranieri, voltou péssimo pro time do Corinthians. Domínio do campo de ataque, ele passa mal, bola volta no campo de ataque, vem para tirar André Ramalho, dá um bico na bola, corta, tira, a bola volta para Bobadilha, Bobadilha domina para o time do São Paulo, abre na direita para Mike recolhe, tem marcação do Bidu para Bobadilha, Bobadilha domina pelo seu campo de defesa, vem o André para cima da marcação dele, ele recolhe já, jogada solta para Marcos Antônio domina para Luciano, Luciano prende para o time do São Paulo, vai para a finta, tenta um toque de bola curta pelo seu campo de defesa, sai jogando, recomeça o São Paulo com Mike recebe a marcação, a pressão do Kaique, chega na bola, ganha a jogada, mas com falta o árbitro deu. Tá parado o jogo, Ranieri faz falta pro São Paulo bater pela direita. Em cima do Danielzinho, né? Chega ali por baixo, rasgando, derruba o camisa 94 do São Paulo, que deu assistência pro gol de Tapia. O tricolor paulista vence 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Rapaziada em Pirassununga ligado na Bandeirantes. Mauro Faustino. Obrigado, Mário Faustino, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Sinta-se abraçado. Jefferson Pereira também. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem pro jogo, o time do São Paulo. Lançamento à frente, o toque de cabeça vai para fora. Completamente equivocado. Vai embora para a linha de fundo. Toque do Bobadilha, bola volta com o time do Corinthians. Tiro de meta cobrado, vai para o toque de bola Bidu. Bidu lança a jogada para o toque de bola Coutinho de Kaique domina, tentou o passe de bola. André ganha do primeiro, ganha do segundo, já parte no comando de ataque. André, o trator, levantou, tentou chutar, seria para o Yuri Alberto. Errado o passe dele. É na volta do toque de bola com o time do São Paulo. Joga demais Marcos Antônio. Ele prende o lance novamente, tenta o toque para Bobadilha. Bobadilha domina para o time do São Paulo, abriu para Luciano. Luciano abre o compasso, dá o tapa na bola, vem para cima da marcação. Bidu, ele tenta o toque de bola Coutinho novamente para Marcos Antônio, para Luciano soltou para a direita do campo de ataque, chega na linha de fundo, buscou jogada, vem para fim da Mike, tentou o toque, afasta dali, vem para tirar de qualquer maneira, novamente tira dali Bidu. E aí vira um interveiro entre o Bidu e o Mike, né? Ficam se estranhando por ali, depois do primeiro tempo com o Tapia e Hugo Souza, agora Mike e Bidu os laterais, né? O esquerdo do Corinthians contra o direito do São Paulo, e aí o Gobi vai na base da conversa, ó. Primeiro conversa com o Bidu, conversa com o Ranieri, vai conversar com o Mike também para tentar acalmar o ânimo por aqui. E o Corinthians entra na provocação do São Paulo, né? Foi um lance normal, bobinho e tal, e o Bidu
levou a ferro e fogo ali. Tá parado o jogo 1-0 para o time do São Paulo. É falta. Escanteio para o São Paulo bater. E o árbitro vai lá chamar a atenção do Mike. Escanteio para o time do São Paulo bater pelo direito no campo de ataque. Escanteio para o time do São Paulo. Cobrar se posiciona para a cobrança pela direita. Partiu para a levantamento da boca do gol. Toque de cabeça. Afasta a zaga corintiana. Como joga esse Danielzinho? Domina o time do São Paulo. Bola batida. Gol. Tranquilo. Pega e faz a defesa. Na finalização e o Bidon fica sentindo a perna, hein? Exatamente, né? Logo na sequência, o Bidon tá ali meio que a mão no joelho, né? Me parece o camisa 7 da equipe do Corinthians. E vem Ranieri, domina para o time do Corinthians, vai para a finta, tenta o toque de paração, jogando novamente o time corintiano com o Carrilho. Já tá bem o Bidon, já parte na corrida. A abertura vem para André Ramalho chutou para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians em cima da marcação do Marcos Antônio. Ele domina em cima da marcação, vem para a finta, recolhe novamente Bidon volta para André Ramalho. André Ramalho domina para o time do Corinthians, para Carrilho. Carrilho já prende no campo de ataque. Empurrou, inverteu, boa bola para Bidu. Bidu dominou pela esquerda, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga do São Paulo. A bola volta para André para Carrilho, Carrilho abriu para Mateuzinho tentou cruzamento. Mas o que é isso, Mateuzinho? Mas o que é isso, hein, velho? Ele meteu atrás do gol. Fabiane. Aí ficou feio pro Mateuzinho, porque ele fez toda a pose de quem ia fazer aquele cruzamento, aquele arco para encontrar o Yuri Alberto em boas condições de cabecear. No final das contas, o cruzamento foi tão ruim que o Alan Franco e o Arboleda até se abraçaram do tipo, não vamos precisar suar tanto nesse lance. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Guarani Santos um pouco mais tarde no Brinco de Ouro. Matéria transmite o jogo com Gens juntamente com Everton. Você ligado na Bandeirantes. É bola no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 7h40 de bola rolando o primeiro tempo de segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Corinthians 0, São Paulo 1, Tapia fez o gol, hein? Félix Torres é o novo jogador do Internacional. O atleta chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2026, vindo do Corinthians para o Inter. E domina Bidu, prende para o time do Corinthians. Bidu já parte, acabou dominada, vem para o corte, faz o break. Ranieri parte pelo meio, abriu para Ranieri. Ele domina para o time corintiano, deu para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda para Ranieri. Tentou o domínio, não teve. Chega Carrinho na bola, tentou ganhar, não conseguiu. Novamente aperta na marcação, vem para o toque de bola. Bidu, houve a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta de Bidu para o São Paulo bater no campo de defesa. Pra cima do Tapia, numa sequência de carrinhos. Primeiro o Ranieri disputando com o Lucas Moura e o Bidu, taticamente falando, tenta derrubar o Tapia para impedir um contragolpe e reclama bastante, mas a posse é tricolor lado direito. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. É bola pro time do São Paulo, vem Arboleda. Arboleda cobra a falta para Mike domina pro time do São Paulo, tenta o levantamento à frente, a bola quica, Hugo sai do gol para pegar. Vai sair jogando já no campo de defesa com André Ramalho. André Ramalho prende pro time do Corinthians, falta a jogada continua na intermediária, empurrou, bom lance à frente, recolhe Carrilho, se soltar na direita, tem Mateuzinho livre. Enfiou para Mateuzinho, Yuri Alberto entrou, Mateuzinho cruzou, afasta o time do São Paulo. Alan Franco põe para fora em escanteio. E era o passe que o Mateuzinho estava esperando do Carrilho. Antes ele errou, agora ele dá perfeito. O cruzamento do lateral que não foi tão bom. Espanou a defesa do São Paulo, escanteio ao próprio Mateuzinho na cobrança. Escanteio para o time do Corinthians, bater pela direita, 1-0, São Paulo se posiciona para a cobrança. Mateuzinho partiu para a bola, correu, bateu, levantou, toque de cabeça no meio, a bola entrou, saiu, para a bola do Rafael, na cabeçada do Gustavo Henrique, a bola entrando. Pedido de pênalti. Jogadores do Corinthians pedem pênalti, Gustavo Henrique cerca o árbitro. Por um suposto toque de mão do Mike, que foi o que mudou a direção da bola e fez o Rafael ser obrigado a operar um milagre. Me parece uma mão muito próxima do corpo, mas o jogo está paralisado para o João Vitor Gobi e ele sinaliza lateral. Nada. Aparentemente vai mandar seguir. Braço colado. Nada, o braço estava colado no corpo, gente. Hein, Pretzel? Nada, braço colado, bem observado, Ulisses, exatamente isso.
É lateral pro time dos Corinthians, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. A bola volta no toque de bola, 10 minutos de bola rolando o segundo tempo, 1-0 pro time do São Paulo. Domina o time do Corinthians, tenta descer o curtinho, vem com o Gustavo Henrique, ele prende o lance curto, olha a jogada, recolheu novamente para Kaique, tenta o levantamento do time do Corinthians com Bidu, ganha lateral ao Corinthians, manual pro Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele deu para André domina pro time do Corinthians, tenta a finta, ganha novo lateral pro time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque, é lateral pro time corintiano, bater, se posiciona para a cobrança, o São Paulo marca a pressão, é lateral pro time do Corinthians, bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, a abertura vem pro Yuri Alberto tenta o domínio, gira em cima da marcação de 2, ele prende o lance para a volta, campo de defesa com o time do Corinthians que sai jogando futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil, e domina Bidon, vem para a direita, Marcos Antônio Aurélio, vem para a marcação dele, Marcos Antônio, a bola volta do toque de bola com o time do Corinthians, arma a jogada para a ponta, já domina no campo de defesa, Gustavo Henrique domina, deu na canela dele, ele domina pelo campo de retaguarda para ser jogando para o time corintiano, placar do jogo 1-0 para o time do São Paulo, 1-0 São Paulo, a vitória vem à frente no campo de ataque com André Ramalho, ele prende o lance para o time do Corinthians, já solta a jogada para Kaique domina para o time corintiano, voltou para Carrilho recolheu para o time do Corinthians, levanta para Bidon dá o toque de letra, tentou buscar Yuri Alberto apertou, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, vem por baixo, Arboleda, um gigante para tirar, ele põe para fora em lateral para a equipe do Corinthians bater, Mateuzinho para Bidon domina para o Corinthians, o árbitro, nossa, o que ele fez aí? Ele mandou cobrar mais atrás o lateral. Ele entendeu que não cobrou na posição correta o Mateuzinho. E claro que o Bidon ficou revoltado porque ele estava sozinho para receber a bola. É lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians, cobrado pela direita do campo de ataque, para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral vai ser cobrado para Yuri Alberto de cabeça, joga na zaga do São Paulo, toca bem para o zagueiro São Paulino, Yuri Alberto recua a bola, passa a bola para o Wendel, ele domina novamente para Mike, para o time do São Paulo, tenta partir, vem para a marcação, recolhe o André, o árbitro marcou falta do André. No lance esquisito, me parecia ombro no ombro, o Mike foi esperto, ele reduz a passada e indica que teria sido puxado pelo André. O André não reclama tanto, o São Paulo tem a posse no lado direito, falta, e quem vem para a cobrança é o Bobadilha. Quem tem o São Paulo no banco? Vamos lá, Ulisses. Coronel, Dória, Caleri, Ferreirinha, Cedric, Pablo Maia, Negruti, Ferrarese, Sabino, Luca, Paulinho e Nicolas. E o Corinthians? Vitinho, Pedro Raul, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Charles, Hugo, João Pedro, Luiz Gustavo, Guinegão, Jacaré e Dieguinho. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo para ser jogando. 13 jogados, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Ronaldo Pretzel, falam na Bandeirante. Eu teria feito 2 mudanças do São Paulo. Teria tirado o Lucas Moura e colocado o Pablo Maia e tirado o Luciano para botar o Caleri. Eu acho que o São Paulo, de novo, está entregue no meio de campo. O Lucas Moura é um jogador totalmente ausente na partida e está sobrecarregando o setor. O Corinthians bem melhor, já poderia ter chegado ao empate. Então acho que no momento o resultado é ótimo para o São Paulo e ruim para o Corinthians pelo momento do Corinthians. Ronaldo. E na hora do Dorival mexer esse time também um pouco, para deixar o ataque mais leve aí também. Porque começo de temporada a perna já começa a pesar. Você começa a puxar o ar não vem e o Corinthians precisa pelo menos empatar, porque tá jogando bem. Então tá na hora do Dorival mexer. Ó, Ulisses, aqui do meu ladinho, o Hernan Crespo chamou o Nicolas. É lateral novamente para o time do São Paulo, cobrado zaga do Corinthians para o cruzamento na grande área, ouviu o desvio. Bola tá indo embora para a linha de fundo no Tapia e fica sentindo o jogador corintiano caído, Gustavo Henrique. Exatamente, quem estava disputando essa bola com o Tapia, jogador que vem marcando o chileno neste segundo tempo. Escanteio para a equipe do São Paulo, o Wendel cobra. Tietz está ligado lá em Piracicaba, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Escanteio para o time do São Paulo, batendo 1-0 para o time do São Paulo. Se posiciona para a cobrança novamente no campo de ataque. Levantamento para o time do São Paulo, batendo você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, já o São Paulo vai mexer. Levantamento à frente dentro da grande área, subir de cabeça, afasta, tira dali Ranieri. Ele toca errado, o Tapia deixa a bola sair, ganha lateral para o São Paulo bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinity
infinitybay.com.br. Lateral foi cobrada, bola desviada. É novo lateral para o time do São Paulo, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem o Wendel para a cobrança de lateral. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É a lateral novamente para o time do São Paulo, bateu pelo setor Dieguinho de direita do campo de e ataque. estreia. Como é que é? Vem estreia no Corinthians. O Dieguinho vai entrar com a 61, esse já joga bastante. E vem o Matheus Pereira com a 23 já. Vai tirar o E Kaique. aqui o Wendel tava saindo. O Wendel tava saindo, mas aí a arbitragem, ó, pediu pra ele sair do outro lado, né? Obviamente. Então saiu o Wendel 18 e entrou o Nicolas 56. Pois não, Pretzel. No Corinthians, eu acho que a mudança de lateral pelo outro no São Paulo, pelo cartão do Wendel também. No Corinthians ele vai tirar o Carrilho e o Kaique. Kaique é um que sai. É bola no campo de defesa, recolhe novamente, Mateuzinho vem para tirar para o time do Corinthians, Yuri Alberto joga para a zaga do São Paulo novamente, não pensa para tocar de cabeça, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo que está jogando no campo de defesa. André vem para a marcação para ganhar o lance, é impressionante o André, ele é um gigante em campo, camisa 49 do time do Corinthians, vai para a finta, tenta o drible, ganha a lateral, sozinho descia a lateral da esquerda, campo de ataque para o Corinthians bater. E a torcida do Corinthians reconhece o esforço do André, porque no corpo ele não perde de ninguém, olha só 19 anos, vai fazendo o seu 14º jogo como profissional. E vem para o jogo, Bidu abriu para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, gira a jogada pelo seu campo intermediário, ainda no ataque, já domina novamente, André Ramalho prendeu para Mateuzinho pela direita, Mateuzinho domina, tem Bidon, já parte novamente, Raniel entrava, a bola volta para Carrilho, Carrilho abre a jogada pelo setor de esquerda, soltou para Bidu, Bidu domina com facilidade para o time do Corinthians, gira, tenta um passe de bola, recolheu Bidu, levou para a linha de fundo, cruzamento na boca do gol, Arboleda foi para escanteio para o Corinthians bater. E o Bidu pede para o estádio aumentar o volume, incentivar. Mais uma vez faltou diálogo do Rafael com o Arboleda, foi assim no primeiro tempo. Dessa vez gera escanteio pro Timão, 21, Bidu canhoto na bola. Escanteio para o time do Corinthians bater, vem Bidu para a cobrança, levanta os dois braços antes da cobrança, escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança o time corintiano, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, escanteio para o time do Corinthians bater, 1-0, São Paulo vence o jogo, se posiciona para a cobrança, mais tarde tem Guarani, Santos, Pedro Martelli, Genzi e Everton, se posiciona para a cobrança novamente, escanteio, Corinthians, Bidu levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, Arboleda vem para tirar, a bola volta, sabe para quem? Pro André Guerreiro, ele prende para o time do Corinthians, sai jogando com o goleiro Hugo domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de Coutinho para Mateuzinho, Hugo volta, já domina Carrilho domina para o time do Corinthians, tenta partir no campo de ataque para Bidu na esquerda, dominou, vem para o cruzamento, levantou na boca do gol, nas mãos do Rafael, segura o goleiro do time do São Paulo para sair jogando. E ele vai unânime, sozinho acima de todo mundo e consegue encaixar, cai no chão, reclama de um leve toque do Yuri Alberto, já levanta e repõe o São Paulo no jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. E vem pro toque de bola do time do Corinthians. Recolhe, bata no peito, está jogando Gustavo Henrique. Prendeu pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto não faz gol cara a cara com o goleiro, vai tocar de calcanhar. Domina no campo de defesa. A gente tem que ver os lances do Sócrates e o Yuri Alberto, né? Para ver o que é tocar de calcanhar. Já domina no campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente no campo de ataque. Tentava descer o time do São Paulo. André Ramalho domina mal, mas vem pro toque de bola para o time corintiano. Partiu o Bidon, passa pelo meio. André Ramalho faltou inteligência. Tenta o toque, não consegue. A bola volta para Carrilho. Acalma a jogada novamente. Carrilho chama a atenção do André Ramalho. Já prende a jogada do time do Corinthians. A abertura vem pro toque de bola de Raniel. Raniel prende pro time corintiano. Tenta soltar pela direita no campo de ataque. Abriu novamente para Mateuzinho. Mateuzinho domina, abriu para Bidon. Bidon já prende pelo campo de ataque pela direita. Já partiu no campo de ataque. Abriu boa jogada, soltou. É para Kaique, cruzou na boca do gol. Afasta a zaga do time do São Paulo. A bola volta no toque de bola. Tenta ser jogando. E a falta do Bidon. Tá parado o jogo. Ele pede desculpas ali, hein? Deu uma chegada forte ali o Bidon. Pareceu que no Arboleda. Foi no Nicolas, 56. Nicolas. Vai mudando o Corinthians, o Carrilho é primeiro a deixar o campo, sem reação da torcida, fiquei observando para ver se até aplauso vai ou algo do tipo, mas é ele quem vai saindo para a entrada do 23, o Matheus Pereira, que fará o seu 4º jogo pelo Corinthians, considerando que ele esteve em 3 oportunidades na primeira passagem. A outra troca, o Pretzel matou, é o Kaique, 31, quem sai, e vem o 61, o Dieguinho. Bom, vou dizer pro seu negócio, vamos ver como é que vai ser a estreia desse Matheus Pereira, né? Pretzel e Ronaldo. Eu achei ele ia tirar o Carrilho pelo amarelo, né? O Carrilho até não fez um mau jogo, mas desde o amarelo se retraiu um pouquinho.
E na frente o Kaique, muita intensidade, muita velocidade, mas é um menino ainda, um menino que precisa de experiência. Eu prefiro o Dieguinho. Acho que as duas mudanças foram coerentes pelo que pensa o Dorival, Ronaldo. Ó, vai subir cartão pro Rafael, Ulisses. Por demora para bater a reposição. Então amarelo Rafael, mais um cartão pro São Paulo. 20 do segundo tempo, estamos no amarelo, Rafael. Arboleda domina, Yuri Alberto vai para cima da marcação, prende Bidu, tenta ganhar o lance, tenta descer o time do São Paulo, mas está impedido. Completamente à frente, Luciano. Impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Vai sair o jogo do time do Corinthians pelo seu campo de retaguarda. Já prende o lance, recolhe a jogada, Coutinho novamente. O time corintiano domina novamente com Ranieri. 1-0, São Paulo vence o jogo. Domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola curto pelo setor de esquerda, abre Bidu. Bidu dominou, partiu na esquerda, campo de ataque, vai tentar o cruzamento, prefere voltar para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians, deu para Bidon. Bidon prendeu para Ranieri. Ranieri recolheu pelo setor de esquerda. Ele vem para o cruzamento na grande área, faz o break, prende o lance, voltou Coutinho pro toque de bola, Coutinho na intermediária de Bidon. Bidon soltou na entrada da grande área para Bidu. Bidu tenta o giro, volta para Bidon. Bidon já prende pro time do Corinthians mais longe da grande área. Recolheu para Ranieri, tenta o passe de bola, vai sobrar na frente, afasta a zaga do São Paulo. Domina o São Paulo e está jogando de maneira inteligente. Lucas meteu o chapéu no Ranieri. Ele domina pro time do São Paulo, tentou soltar, soltou errado. Ronaldo, as mexidas no timão, Ronaldo. É porque começo de temporada, ele vai colocar mais velocidade também no ataque. Tá certo, Dorival. E vem para o jogo do domínio do campo de ataque, tenta descer Coutinho na esquerda, o time do Corinthians, bola lançada errada, vai para fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo. Hidratação. É bola do campo. Pois não, hidratação nesse momento. Pretz e Ronaldo falam do jogo. Olha, o Corinthians é melhor, o São Paulo praticamente não ataca, apesar desse lençol que o Lucas deu agora no Ranieri. É um jogador ausente da partida. Você tem o Caleri no banco para um jogo desse tamanho, tá na hora de mexer. Tira o Lucas e põe o Caleri. Quer melhorar o meio de campo? Então põe o Pablo Maia. O Luciano também não tá no jogo. Então eu tiraria Luciano e Lucas e colocaria Pablo Maia adiantando o Danielzinho e o Bobadilha, ou até o Marcos Antônio, e joga o Caleri em cima da defesa do Corinthians. Então o Corinthians está jogando numa linha bem alta, porque o São Paulo também, na frente, não está conseguindo até marcar a saída de bola. Fica o Tapia lá se matando sozinho. Então no momento, para mim, o Corinthians é melhor, chega mais vezes perto da área do São Paulo, e o São Paulo, visivelmente para mim, meu caro Ronaldo, administrando 1-0. O São Paulo, desde o começo do jogo, o empate já estava bom. Isso já mostrava que o Rafael demorava para pôr a bola em campo. O São Paulo soube aproveitar todos os momentos da parada de bola. Reclamou muitas vezes. Tentou até tumultuar um pouco o jogo para amarrar esse 1-0. O São Paulo está jogando dentro das suas possibilidades, que é um time que acaba de mudar sua forma de jogar, só que o Corinthians tem que usar um pouco mais a velocidade. E no começo de temporada isso é praticamente impossível. Então o Corinthians vai ter que tocar mais essa bola, se aproximar mais do ataque, porque não adianta você ficar pifando a bola com os zagueiros nas costas também do atacante, que essa bola vai bater e voltar. Então quando acontece esse tipo de lance, onde você tem a posse de bola, que você está melhor no campo, você tem que usar bem as laterais. Aí você tem que ver também se eles vão ter condições de cruzar a bola, de fazer essa bola chegar até o ataque. Mas a melhor saída para o Corinthians agora é usar mais os alas para essa bola chegar dentro da área e o Corinthians tentar um empate aí, o Ulisses Costa. Mudou o Corinthians, Ulisses. Durante a paralisação, o Ranieri com a 14 deixou o campo, ele ainda não está 100%, é o primeiro jogo dele na temporada, e entrou o 11, o Vitinho. O Corinthians se lançou ao ataque. Muito bem, Vitinho vem para o time do Corinthians. Eu queria colocar esse cara que está lado no campo de jogo. Tupanzinho, autor do gol do primeiro título do Corinthians brasileiro. Tudo bem, Tupan? Como é que tá? Tá tudo certo? Tudo certo, Ulisses. Obrigado pela oportunidade. Um abraço ao Ronaldo, meu parceiro. Boa, Tupan. Só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, Tupanzinho. Como é que tá, Tupan? Tupan, estamos lá hoje, presidente do Tupan Futebol Clube, trabalhando bastante lá no esporte, né? Com um companheiro aqui, o seu Lucão Marcelo Zaparola, que está deixando tempo a gente fazer uma parceria, estruturando um clube aí pra gente fazer a bezinha. Grande Tupanzinho marcando presença aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Domina o time do Corinthians, Vitinho bateu pro gol, desvia em cima da boleta, escanteio o Corinthians. Bateu no Yuri Alberto, tava na frente da rota da bola, vai direto pra linha de fundo, Vitinho nem reclama, é tiro de meta, Rafael bate. Tá marcado o escanteio pro time do Corinthians, deu tiro de meta, é isso? Isso, porque ela bateu no Yuri Alberto.
O Yuri Alberto fez as vias de zagueiro no chute do Vitinho, ela vai para a linha de fundo, o Rafael cobra o tiro de meta. Pra mim tinha pego no Arboleda. Eu vou dizer pro seu, o Yuri Alberto tem jogado sempre de zagueiro, né? Hoje, pelo menos no jogo, ele foi zagueiraço do time do São Paulo várias vezes, né? Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, o time do Corinthians caiu de mau jeito, hein? Preocupação. Tem que parar o jogo, cai de mau jeito o Mateuzinho. E agora os médicos já acionados, entrando em campo, jogadores chamaram, pediram uma certa urgência pro atendimento. Muito bem. Obrigado aí do Vale. Tá certo, então, tá caído. Quando o jogador tá caído, vocês podem ficar mais à vontade, falar muito mais. Ele cai, de meta, e torceu. Vai fazer um churrasco pra alinhar isso aí tudo. Ele torceu o pé, hein, Pretzel? Torceu o pé e eu não sei se até o joelho também, porque na queda ele tenta se equilibrar. Joelho. Aí a torção de joelho e dói, hein? Tomara que não seja nada grave. Ele tá ali conversando com os jogadores, mas está com a mão no rosto, né? Então, tomara que não seja nada grave, mas na hora de tentar equilibrar na queda com uma perna só, difícil, uma torção clara ou do tornozelo ou do joelho. E só para deixar claro, apesar dele ter caído e despertado essa preocupação, o atendimento médico foi breve, ele conseguiu levantar, tá andando sem mancar, então talvez só um susto, mas o susto se transferiu até os jogadores do São Paulo, que ficaram muito preocupados com o companheiro de profissão. O Luciano e o Lucas ali ficaram em cima, né? Preocupadíssimos. Domínio do campo, ele ataca e tenta descer o time do Corinthians na esquerda, vem pro toque, ele bala, recolhe Bidu. Bidu domina pro time grande, ele abriu pro Yuri Alberto recolhe para Bidu. Ele vem pra finta pro time do Corinthians, tenta o toque, ele para Bidu. São Paulo se fecha, 1-0 tricolor. Domina pelo setor de direito do campo, ele ataca e já prende o lance curtindo no setor intermediário. Recolhe o time corintiano, vem com um toque de bola, Vitinho. Balançou, se perdeu com a bola. Ele balançou e tocou errado na bola. A bola volta com o time do Corinthians depois do toque de cabeça de Tapia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se é assim, você pode confiar. Domina o time do Corinthians, tenta descer, curtindo novamente, recolheu Matheus Pereira. Ele prende o lance pelo comando de ataque, vem pro toque de bola curto na intermediária. Já domina para a direita, tenta a finta novamente, balançou o Dieguinho. Ele prende o lance para Matheus Pereira, vai para a finta, recolhe a jogada para o time do Corinthians, abriu pelo setor de esquerda, soltou no peito do Vitinho. Vamos ver o Vitinho. Vitinho dominou, tentou partir pelo setor de esquerda, vai para o cruzamento, acertou o cruzamento, levantou no gol, passou pelo Willian, voltou na direita para Dieguinho. Dieguinho prendeu para o time do Corinthians, rolou entrada na grande área, dominou, tentou bater pro gol. A pancada do Matheus Pereira em cima da marcação. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians, Brasileiro jogando, toque errado na bola, Matheus Pereira, vem André Ramalho, tentou ganhar a jogada para o time do Corinthians, não consegue. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola, domina o time corintiano, Brasileiro jogando. Matheus Pereira solta a jogada pelo setor de direita, no campo de ataque, o árbitro para o jogo. E os jogadores do Corinthians partem para cima dele. Ele ficou caído no meio de campo do choque. Ali o André Ramalho sentindo demais o tornozelo direito. É isso, e ele cai, ele não consegue reagir, o Lucas fica preocupado com ele ali também, mas no momento que o João Vitor Gobi paralisa o jogo, era uma situação de ataque do Corinthians com o Dieguinho livre do lado direito, por isso a bronca da torcida e dos jogadores do Corinthians, tudo certo com o André Ramalho, já fez o atendimento. Então tá bom, aí eu pergunto pro seu, André Ramalho caiu, foi lá, ó, tá tudo bem, correndo, ou seja, o André Ramalho conseguiu atrapalhar o Corinthians numa falta que ele ficou caído, sentindo o tornozelo. Quer dizer, o Corinthians tinha posse de bola, ele conseguiu atrapalhar o Corinthians, não foi nada, tanto é que ele está em pé correndo. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Bom pro São Paulo. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, recolhe a jogada novamente. Matheus Pereira prende para o time corintiano, recolheu no toque de bola contigo no setor intermediário com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende o lance para o time do Corinthians, abre a jogada para a direita. Domina para André Ramalho, para Mateuzinho, André Ramalho para Mateuzinho. São Paulo se fecha e vence o jogo 1-0. Domina novamente o time do Corinthians, tenta descer pela esquerda. É com o Bidu, ele mata no peito a jogada do Corinthians, pensa pelo setor de esquerda, recolheu com o Vitinho. Vitinho domina, vai para a finta, limpa, mas não sai do lugar, tenta descer pelo comando de ataque, passa a bola errada para Bidu, Bidu divide, ganha, André ganhou jogado, o árbitro parou, marcou a falta nele no Danielzinho. Uma disputa que parecia corpo a corpo e que deixaria o Bidu em boas condições de bater no gol. Muda o São Paulo, PDV. Sai 7 Lucas Moura, entra 11 Ferreirinha. O Lucas até foi lá, conversou com o Crespo antes, agora vai cumprimento o Ferreirinha e deixa o campo. Vai entrar o Cedric também com a camisa 21 na equipe do São Paulo. Vai subir a placa para confirmar, sai o Mike 42, entra Cedric 21 no São Paulo.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Pretzel, Ronaldo, mexe o São Paulo. Eu teria tirado o Lucas do intervalo. Ele tirou agora, coloca o Ferreira, porque o Ferreira é de velocidade. Eu botaria o Caleri. Mas perde velocidade? Sim, mas aí tu recheia o meio com a entrada do Pablo Maia também. Ele preferiu tirar o Mike para botar o Sérgio, para apoiar pelo lado direito, né? Então, o Crespo tinha que tirar o Lucas, não jogou nada, viu? Aliás, eu vejo o Lucas, não sei a opinião de vocês, inseguro dentro de campo. Parece bem desanimado dentro de campo. E o que a gente percebe também é que ele vai jogar no contra-ataque com o Luciano, com o Ferreirinha, chegando com mais gente dentro da área. Então o Corinthians tem que tocar essa bola rápido e usar, como eu falei no primeiro tempo, usar mais os laterais. Usar mais o Bidu, usar mais o Mateuzinho. Essa é a chance que o Corinthians tem de chegar até a área e sair um cruzamento aí pra dentro da área do São Paulo. Amarelo pro Tapia. Isso, é o Tapia porque ele tá catimbando, né? O jogo todo ele tá catimbando e agora tomou o cartão amarelo. Mas se o árbitro deixa, o jogador faz, não tem essa. A bola volta do toque, ele para recolher novamente. Dominou, recolheu, Matheus Pereira soltou para Mateuzinho pela direita. Vem para ganhar lateral para o Corinthians na tentativa do drible. Lateral, Diego não conseguiu passar. Mateuzinho vem para bater lateral para o time corintiano. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Se posiciona na cobrança. Yuri Alberto se movimenta, pede levantamento. Vem para o Yuri Alberto, mais para a zaga do São Paulo. Tira. Domínio do campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando. Bateu no Vitor, recolheu novamente. Dominou, bateu pro gol. Gustavo Henrique pega o goleiro Rafael no campo esquerdo. Quando o Gustavo Henrique domina no peito, espera a bola pingar e faz a pose de quem vai bater, a Neoquímica Arena ficou em choque. Até que mandou bem, melhor ainda o Rafael que encaixou. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio do campo de defesa, tenta o toque, ele para contigo novamente. O Matheus Pereira erra, bola volta contigo do São Paulo, que sai jogando. Amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. Já domina Ferreirinho, vem pro toque, ele bola perto da marcação. O time do Corinthians tenta descer. O time do São Paulo domina com a Arboleda, mata no peito, 1-0 pro time do São Paulo. Já recolhe pelo direito do campo de defesa, vem pra posse, ele bola contigo no setor intermediário. Cedric, ele domina pro time do São Paulo, tenta o passe, ele bola André, vem na marcação, apertou, a bola voltou do toque, ele bola o São Paulo, roga, recolheu, curtindo no setor intermediário. Yuri Alberto domina, ele vem pra quinta, toca bola, mas toca errado, a bola volta novamente com o time do Corinthians. É impressionante o Yuri Alberto, prende no campo de ataque, tem que fazer um golzinho para salvar o jogo dele hoje, hein? Domínio do campo de ataque, já recolhe o time corintiano, recolheu novamente com o Matheus Pereira, recentemente contratado, fazendo a sua reestreia com a camisa do Corinthians, abriu, empurrou para Vitinho, lento, ele tenta o toque, ele bola voltou para Bidu, é o único que tenta jogar, foi atropelado, marcada a falta para o Corinthians, bater na esquerda. E ele ameaça cobrar rápido, mas não consegue, a chance de levantar a bola na área. Gustavo Henrique e André Ramalho estão chegando. O próprio Bidu, que é canhoto, vai se posicionando ao lado do Vitinho. O Timão vai tentando nos últimos minutos do jogo. Se posiciona para a cobrança. É escanteio, é falta para o time do Corinthians bater. Falta para o Corinthians cobrar, bico da grande área. Bidu na cobrança. Quem pede é o Vitinho para bater a falta. O Bidu bate bem dali. Mas vem o Vitinho. Bidu bate bem dali, mas o Vitinho pediu para bater a falta. É falta pelo setor de esquerda, próximo ao bico da grande área. 1-0 para o São Paulo. Falta para o time do Corinthians bater. Tapia fez o gol do São Paulo. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para a cobrança. Vitinho partiu para a bola, correu, bateu, levantou, toque de cabeça em cima do zagueiro. André Ramalho tentou desvio, não consegue. Vitinho vem, tenta ganhar a jogada, também não consegue. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Mateuzinho vem para a marcação para o time do Corinthians, toca na bola, tira. A bola volta do campo de defesa em lateral para o time do Corinthians. Bater o árbitro, está dando lateral para o São Paulo. Exatamente, para o São Paulo, né? Na disputa com o Tapia por ali, ele acaba pegando justamente o toque do Mateuzinho. O Mateuzinho chuta a bola, fica bravo e a arbitragem acaba marcando. E tá parado o jogo que chama a atenção do Mateuzinho. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. O técnico do Corinthians poupou contra o Bragantino o elenco do Corinthians, mas não adiantou muito não, hein, Ronaldo, hein, Pretzel? Pois é, né? E não põe o Guinegão no jogo, né? É um negócio realmente impressionante. Acho que ele tem uma bronca com o menino, né? Eu não entendo como é que ele não joga numa partida dessa. Tem toda a razão. O Dorival, ele gosta de rodar muito o time, mas acaba atrapalhando de vez em quando, né? E outra, se ele quer o Alisson e quer entregar o Ranieri pro São Paulo, eu também não faria. O Ranieri não jogou nada hoje.
É bola no campo de defesa, Vitinho. Ele tenta ser jogando, levantamento foi feito à frente, Bidu ficou caído, é lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. Mandar um forte abraço ao José Maia, Edson Pérez, estão lá em Jaú, no Caiçara, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Do meio do campo de defesa para ser jogando, do meio do campo da retaguarda. Vem atacante aí. Lateral para ser cobrado, pois não? Pedro Raul, Guinegão segue no aquecimento, opção do Dorival pelo Pedro Raul, número 18 já. Vai começar a alçar a bola na área. Mas o Guinegão vinha numa sequência no passado tão boa no Corinthians, né, gente? De repente o Dorival tira ele. Olha o tal do Vitinho, cara. Esse cara é muito ruim. Ou melhor dizendo, foi o André, desculpa, não foi o Vitinho. O Vitinho é ruim mesmo. Mas foi o André que tocou na bola, mas também tá morto. É um trator, né? Carregou o time nas costas, hein? Deve sair quem? O Yuri? Provavelmente, tá amarelado o Yuri ou o Bidon. E tenta Ferreirinha, vem pro cruzamento, André Ramalho toca na bola, vem pro escanteio pro São Paulo bater. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. É bola no campo de ataque, escanteio pro time do São Paulo bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Aqui paralisado o jogo, é falta, escanteio pro time do São Paulo bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Era conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escanteio cobrado, toque de cabeça, vai pra fora! Vai pra linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians bater. E o Corinthians aproveitou a paralisação do escanteio para reforçar a defesa no lance aéreo. Pedro Raul entrou o número 18, saiu 49 André, como você disse, Ulisses, estava esgotado. A bola volta com o time do Corinthians, voltaria com o time do Corinthians. Já domina Luciano, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe, tenta o toque de bola, ela sai pra fora. Pois não, repita a alteração no timão. 18 Pedro Raul, no 49 André. Tem 4 atacantes agora, hein? 4 atacantes verdade, do Corinthians. E só tem o Bidon e também a presença do Matheus Pereira. Então o Dorival enche o time de atacantes. Tá mais perto de tomar o segundo gol do que de empatar, hein? E aí, Ronaldo? Porque só sobrou isso pra ele, né? Ele colocou a equipe pra descansar no meio da semana e agora o time tem que corresponder e começa a colocar gente dentro da área. Mas essa bola tem que chegar também, não adianta. Tem que cruzar mais o Bidu aí, ó. E vem pro jogo o time do Corinthians, tentou o toque de bola, Bidu teria que ter soltado a bola pro Gustavo Henrique que descia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tá mudando. E vai mexer o São Paulo, hein? Ó, saindo 8, Marcos Antônio, entrando o Pablo Maia 29. E o Caleri também está preparado para entrar. Em segundo jogo do Caleri desde que retornou, recuperado de uma cirurgia no joelho. Agora tem aquela catimba do Tapia, né? O Tapia caiu e tal, porque viu que vai sair. Então, repetindo, saindo 8, Marcos Antônio, entrando 29, Pablo Maia. E vai sair o autor do gol do São Paulo, 14, Tapia, entrando Caleri com a 9. E aí? Eu teria posto o Pablo Maia no intervalo. Já falei no lugar do Lucas. O Lucas já saiu. Ele preferiu colocar o Ferreira para não perder um atacante de velocidade. Tira o Marcos Antônio, que fez um bom jogo, né, para colocar um cara novo no meio de campo. E o Caleri já deveria ter entrado há muito tempo. Cara, o Yuri Alberto não consegue dominar uma bola de frente, velho. A bola bate nele e espirra. Que coisa, hein? E dúvida vem para o jogo, o time do Corinthians, a abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque, Pedro Raul, abriu na direita do campo de ataque, Pedro Raul vai para dentro da grande área, dominou, Bidon, prendeu, abriu na esquerda, a bola para Bidon, muito forte o passo do Bidon. Linha de fundo, tiro de meta, São Paulo. E talvez em outros momentos o Bidon seria o cara para acertar esse passe e deixar o Corinthians em boas condições, mandou para fora. Presentes em Itaquera, 44.405 pagantes para uma renda de R$ 3.286.557,60. O Douglas tá com a Carolina em Curitiba, curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, sabe por quê? Porque é na Cata e tudo azul pela frente. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time da Corinthians, houve a falta cobrada rapidamente. Matheus Pereira solta a jogada, domina novamente com o Bidu. Bidu domina, Matheus Pereira domina para o time da Corinthians, arma a jogada para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho mata no peito, sai jogando pelo seu campo de ataque. Recolheu para o time da Corinthians para a direita, tentou buscar Dieguinho, para a volta, Mateuzinho na dividida, tentou bater pro gol, vem para
rasgar aqui atrás, Danielzinho. É lateral pro time do Corinthians bater, joga demais o Danielzinho. Domínio do campo de defesa, recolhe o time corintiano para ser jogando. O Bidu tá livre na esquerda, recolheu Ranieri. Ranieri tenta o passe de bola, solta para Bidu. Bidu domina pro time do Corinthians, tentou o cruzamento, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Pedro Raul, passou. Ele passa na bola, tiro de meta pro São Paulo bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E o Pedro Raul faz um gesto pro Bidu, como quem diz, faltou pouco, elogiando o cruzamento. O Alan Franco escorregou. Essa é a bola do Pedro Raul. Cabeceio, dessa vez ele furou. O Dorival deu uma entrevista, o Ronaldo vai repercutir isso no apito final com o Capriati. Falou que o Campeonato Paulista é muito perigoso, né? É curto. Se começar a perder jogo um atrás do outro, pode cair. Ele não falou isso, o Fabiani? Falou na coletiva do jogo contra a Ponte Preta. A bola volta no toque de bola novamente. O time do Corinthians para ser jogando. A abertura foi feita à frente para Bidu. Bidu domina para o time corintiano. Ele ameaça o levantamento à frente. Vem para o toque de bola. Coutinho soltou. Abriu para o Yuri Alberto. Yuri Alberto já domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vai tentar o toque de bola. Estica a jogada completamente errado. É impressionante, cara, como os caras erram um passe, né? E o São Paulo toma o porre. Domina o time do São Paulo. Já domina novamente com o Luciano. Acerta todos os passes. Toca a bola. Partiu pela direita. Caleri. Ele domina novamente para o time do São Paulo. O levantamento vem para ele. Dominou Caleri para dentro da grande área. Mateuzinho volta para Hugo. Hugo rasga a frente. Pedro Raul tentou chegar na bola. O toque de bola vem Coutinho na intermediária. A Arboleda recuou e caiu o Yuri Alberto. Com a mão no rosto, cai o Yuri Alberto. Sai jogando São Paulo. Claramente um migué me pareceu aqui na minha frente, viu, Ulisses? Porque o Arboleda estava até de costas para ele e é um movimento natural de quem cabeceia. O Yuri viu que não ia chegar e tentou forçar como se houvesse uma cotovelada por ali. Talvez até tenha tido contato, mas dizer que foi faltoso, agressivo, não dá pra foi na mão. Ele bateu a cara na mão do Arboleda e o Corinthians está perdendo o jogo, precisa avisar ele. Acho que ele não sabe disso. O contato houve, mas o depoimento do Fabiano é perfeito. Foi totalmente ocasional e aleatório. O Arboleda não tem como enxergar o Yuri Alberto vindo, estava no alto. Pegou a mão dele ali. É bola para o time do São Paulo ser jogando no seu campo de defesa. Para você ligado na Bandeirantes, ferramenta profissional é Wonder. Da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta no toque para tentar chegar Pedro Raul na bola até girar, perde o lance. Bola volta com a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo. Tenta ser jogando, bola volta com o time para a Arboleda, dá um pico na bola. Tenta o levantamento pelo setor de esquerda. Bidu toca na bola, evita a saída, ganha a jogada para André Ramalho. André Ramalho para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, ameaça o levantamento à frente, ele volta a jogada, tenta o toque de bola, Coutinho no campo de defesa. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Domina o time do Corinthians, vem com o Mateuzinho, 1-0 para o time do São Paulo. Lançamento à frente para Pedro Raul, muito forte de cabeça. Recuada a bola novamente para o goleiro do São Paulo, que está jogando por Nicolas. A bola volta com o São Paulo para ser jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Hoje ainda tem Guarani e Santos, Pedro Martelli, Gens também na Bandeirantes, juntamente com Everton Ramos. A bola volta do toque de bola, aperta o time do Corinthians, tenta descer, voltou do toque de bola, Coutinho na intermediária, Yuri Alberto, isso, de letra, de chapinha na bola, nossa, cara, chega a ser piada, né, velho? A bola volta do toque de bola, recolhe o Corinthians, ouviu o pé alto. Tá parado o jogo, falta Corinthians. Na disputa do Gustavo Henrique com o Caleri por ali, tinha tudo para sair sangue, não deu outra. Ambos muito fortes na jogada e o Timão vai aproveitar. É falta para o time do Corinthians. 43 minutos de bola rolando, o placar de 1-0. São Paulo vai vencendo de novo na Neoquímica Arena. Domina o time do Corinthians, levantamento à frente. É para Bidon, não alcança. Vitinho meteu a bola, o Bidon não alcançou. Tiro de meta para o São Paulo bater. Era a jogada que o Corinthians tentou desde o começo do jogo. O Bidon como elemento de surpresa e até foi boa a visão do Vitinho. Não contava que pegaria a mão na bola e no gramado rápido da Arena ela se despede em linha de fundo. E aí, Ronaldo Pretzel e o jogo, 1-0, São Paulo vence o jogo. Agora o desgaste pegou, né? Mas é aquilo que a gente falou, quando o Dorival encheu o time de atacantes, não adianta se a bola não chegar. O Pedro Raul só tem uma jogada, bola aérea. Se ninguém cruzar, ele morre de fome. Ele é -1. Então não adianta ficar trabalhando e passando bola, tem que forçar o jogo na área. É isso que o Corinthians tem que fazer, Ronaldo.
Marcos Falopa tá ligado na Bandeirantes. Vamos, Vitinho. Ele domina pro time do Corinthians. Finta na marcação do primeiro. Soltou pra Bidu. Bidu cruzou na boca do gol. Subiu de cabeça. Vem pra tirar de qualquer maneira. Afasta o perigo dali. O Alan Franco. A bola volta com o time corintiano. Domínio do campo e ataque. Abertura frente. O Yuri Alberto tá impedido. Recolhe o time do Corinthians. Vem pro toque de bola. O time corintiano. Lançamento no meio. Dominou. Girou. Pedro Raul passou. Tentou. Corinthians. A batida. Ganhou jogada pela direita, o Pedro Raul participa do lance, o Roberto Mendes atrapalha, mas a bola sobra para Bidon. Ele dominou na cara na saída do Rafael, encheu o pé na bola e meteu no canto direito para empatar o jogo pro Corinthians. Bidon, Corinthians, também para a equipe do São Paulo, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidon, que você proporciona à torcida corintiana. Jogo empatado na Neoquímica Arena. O que os jogadores do São Paulo reclamam é aquilo que eu fiz na narração. Quando o Corinthians domina a bola no meio de campo, o Yuri Alberto estava lá parado, olhando, andando, sem participar do lance. O Yuri Alberto faz menção de partir para a bola, mas não participa. Quem participa foi o Raul, Pedro Raul, que rolou pro Bidon. Bidon meteu no fundo da rede. 1-1, tá empatado o jogo. 1-1, empatado o jogo. O Yuri Alberto, ele tem que acordar pra vida, hein, velho? Ele foi pra Roma, pra Europa, fazer teste, aquela coisa toda, exame médico, esse negócio todo, e esqueceu o futebol dele, hein? Pretzel e Ronaldo quase atrapalham o gol do Corinthians. É verdade, eu tinha acabado de falar. Não adianta encher de atacantes e não forçar o jogo na área. E o Pedro Raul tem uma participação importante ao usar o corpo para dar a bola para o Bidon. E o Bidon foi muito esperto ao chegar na tabela para fazer o gol. Agora, hein, Ronaldo, você que já foi goleiro. Tinham 5 jogadores do São Paulo em torno do Bidon. E o Bidon conseguiu achar o espaço para empatar o jogo. E o Yuri quase atrapalha a jogada. O Yuri ficou lá, depois ele veio por dentro. Mas ainda bem que o Raul, Pedro Raul, segura essa bola e espera a passagem do Bidonzinho. E foi por dentro. Uma jogada por dentro que o Corinthians conseguiu o êxito. Olha lá, vai Corinthians. E vem Corinthians, Pedro Raul dominou, tentou cruzamento dentro da grande área. Vem. 7. Franco tira o perigo. Pois não. 7 de acréscimo, vamos a 52. 1-1 empatado, clássico. Domina novamente o time do Corinthians, pois não. Luciano tomou amarelo por reclamação, primeiro do ano. Eita, nós. E vem pro jogo, Mateuzinho dominou pro time do Corinthians, levantou pra Pedro Raul. Ele subiu de cabeça, ajeitou pro Yuri Alberto. Yuri Alberto vem pra brigar, tentou ganhar o lance, não consegue, voltou. Bidu, empurrado. O árbitro manda seguir bola pro time do São Paulo, que tenta descer do campo de ataque. Vem pro toque, leva o time corintiano inteligentemente, sai jogando o Corinthians, recolhe com o Gustavo Henrique. Ele prende o lance no campo de ataque, deu pra Mateuzinho. Corinthians vai pro ataque, abriu jogada na ponta pra Dieguinho. Dieguinho prendeu o balanço em frente à marcação, vai pra linha de fundo, cruzou na boca do gol, travado por baixo. Escanteio pro time do Corinthians bater. 48, vamos a 52, mais 4 minutos de jogo. 1-1, tá empatado na Neoquímica Arena. Escanteio pro time do Corinthians bater. Mateuzinho vem pra cobrança. Corinthians não desiste até o fim do jogo. Escanteio pro time do Corinthians bater pela direita. Mateuzinho pra bater. Escanteio pro time corintiano pra você ligado na Bandeirantes. Escanteio cobrado, levantamento do boca do gol. Subiu de cabeça, ninguém sobe. Bola passa por toda a extensão da grande área. Cai pelo setor de esquerda, recolheu novamente. Matheus levantou na boca do gol. Toque de cabeça pra dentro. Vai pintar o gol do Corinthians. Afasta a zaga do São Paulo. A bola sobe, tenta do soco. Vem Rafael, corta tiro. O goleirão do time do São Paulo afastou. 1-1, tá empatado o jogo. O Corinthians pressiona, buscando o gol da virada da Neoquímica Arena. Abertura pra Bidon. Bidon domina pro time do Corinthians. Sai jogando com Bidu. Bidu já prende no campo de defesa para Bidon. Bidon recolhe pro time corintiano. É na esquerda do jogo. Ele insiste na direita do campo de ataque. Recolhe a jogada curtinha novamente. Dieguinho abriu para Mateuzinho. Mateuzinho dominou 49. Mais 3 de jogo. Vamos a 52. Recolheu novamente.
novamente Matheus Pereira, prende o lance, abriu, é pra Vitinho. Vitinho domina pro time do Corinthians, vai tentar o drible em cima da marcação. Ele tenta passar, domina Vitinho, vai pra finta, recolheu, bateu cruzado, bola bate, vai embora pra linha de fundo. Tenta evitar a saída, evita e ganha lateral pro time do Corinthians, o tal do Vitinho. Lateral pro time do Corinthians, bater Vitinho, vem pra cobrança de lateral. 1-1, tá empatado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Lateral pra equipe do Corinthians, bater você ligado na Bandeirantes. Se posiciona pra cobrança, 49:30, mais 2:30 de jogo. Corinthians vai pra cima, 1-1, tá empatado o jogo, lateral cobrado. Bidu bateu o lateral, levantou dentro da grande área, subiu a zaga, tira o árbitro para o jogo. Marcou a falta do Pedro Raul, foi isso? Pra cima faltou do inteligência a ele, hein? Gastou toda no lance do gol, né, Ulisses? Agora ele desloca o Danielzinho, comete a falta. Torcedor do Corinthians reclamou muito com o Vitinho, porque ele poderia ganhar o escanteio e tentou ficar com a bola no pé. Agora é o São Paulo quem cobra a falta no campo de defesa. Tá errado, porque ele que tocou na bola, seria tiro de meta. Boa, a torcida do Corinthians não tem o melhor ângulo aqui. Aí cobraram o outro. Eu tô no outro escanteio. Eu vou dizer pra você, mas você tem olhos de ele lince. tocou na bola por último. É que ele tocou na bola por último, por isso que ele evitou a saída da bola para a linha de fundo. 1-1, o jogo está empatado para você ligado na Bandeirantes. Parte para a bola, bate, tenta o levantamento à frente. Rafael sobe no toque de cabeça, domina o time corintiano. Recolheu novamente no campo de ataque, já vai passar Mateuzinho. Ele domina para o time do Corinthians, pela direita no campo de ataque, vai para o toque, ele para Yuri Alberto. Yuri Alberto protege, domina, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar. 50 minutos e 30, mais 1:30 de jogo. 2 bolas em jogo, não vale. Tem que se acertar aí. Bidon tá reclamando de cotovelado. 1-1, tá empatado o jogo. Domina o time do Corinthians para descer pelo setor de 30 do campo de ataque. Vai para o toque de bola. Recolhe novamente o time corintiano. O árbitro chama a atenção de todo mundo. 51, mais 1 minuto de jogo. 1-1, tá empatado o jogo. Domina do campo de ataque. Falta malandragem pro time do Corinthians, né? O São Paulo faz certinho, retarda o reinício do jogo. Fez isso o jogo todo de maneira correta e inteligente o time do São Paulo. E os jogadores do Corinthians entram nessa pressão, vai retardando o reinício do jogo. É lateral pro time do Corinthians que pressiona nesse momento. 1-1, tá empatado o jogo. Lateral para o time corintiano, bater pela direita. Mateuzinho demora para a cobrança de lateral. 51 minutos e 30, pode ser o último lance do jogo. Levantamento na grande área. O Roberto tentou, domina o time do Corinthians, bola rolada. É para Bidu, bateu em cima da marcação, explode em cima da marcação do Nicolas. É lateral para o time do Corinthians bater. Manual para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Vitinho cobra o lateral do campo de retaguarda, domina o time corintiano. Já tenta partir a abertura, vem para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu para o time corintiano, abriu para Dieguinho. Dieguinho recolhe a jogada, vai tentar a finta, voltou para Mateuzinho. Vai terminar o jogo. Ergue o braço o árbitro. Fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians, São Paulo na Bandeirantes. Vem o apito final. Alô, Capriotti. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa.